Olá, boa noite para todos que já estão aqui comigo. Enquanto todo mundo chega, eu vou aguardar aqui a doutora Cássia Machado para ela fazer a solicitação e entrar. E vai ser uma noite muito especial, eu tenho certeza que vocês vão amar o conteúdo. A doutora Cássia, ela é assim uma pessoa, além de ser uma pessoa maravilhosa, para mim é uma das melhores profissionais que eu conheço na área da psicologia. Para quem não sabe, eu sou psicóloga, apesar de não estar atuando tanto nos últimos anos, mas a doutora Cássia, ela realmente foi uma pessoa que Deus colocou na minha vida. Eu falo que tem pessoas que Deus coloca, né? E a gente aprende muito com elas, assim. E eu realmente tenho aprendido muito com a doutora Cássia, ela tem ajudado muito a minha família e ela tem muitas coisas para compartilhar. Eu achei muito interessante quando eu conversei com ela, eu falei, você topa fazer uma live comigo? Ela falou, claro, Lia. E aí a gente estava tentando aí ajustar as nossas agendas, e aí eu acho que foi assim muito providencial o tema, porque eu também sou especializada em terapia sistêmica, né? E ao mesmo tempo ela além de ser uma psicóloga há mais de 34 anos, ela trabalha com constelação familiar há 16 anos. Então, ela tem uma bagagem muito grande. Quando ela falou, Lia, vamos falar sobre a ordem da família. Eu falei, nossa, perfeito, porque é tudo que eu acredito. A gente precisa ter ordem na nossa casa, na nossa família, para as coisas fluírem. O que a gente tem visto hoje na sociedade é que muitas famílias estão fora de ordem, né? Os papéis não estão sendo desempenhados da forma correta. Então, eu acho que o mais importante é a gente poder ajudar vocês. Eu acho que vocês vão ficar muito, assim, felizes com o que vocês vão ouvir, porque ela realmente conhece muito. Ela acabou de me pedir aqui a solicitação. Vamos lá. Transmitir ao vivo, aguardando ela entrar. Não deve estar entrando, gente. Já aceitei a solicitação. Ai, Oi, Lia, boa tudo noite, bom? Lia. Boa noite, tudo bom? Tudo ótimo, boa noite a todos. Eu estava falando um Sejam pouquinho aqui. bem-vindos. Estou muito feliz que você aceitou o convite. Estava falando para o pessoal que eu sei como sua agenda é cheia e a gente estava tentando casar aí as nossas agendas para a gente conseguir que essa live saísse e graças a Deus deu tudo certo. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de falar de um assunto que eu acredito realmente contribui para todos nós, para esse momento especial que nós estamos, onde as Verdade. famílias estão convivendo mais juntas, estão tendo muitos desafios. Então, eu Verdade. acho assim, que é um tema importantíssimo para que a gente possa harmonizar as nossas famílias, né? Com Encontrar certeza. uma Eu tava sintonia. falando um pouquinho antes sobre a sua grande trajetória. Eu estava explicando que você é uma grande psicóloga. Eu falei para eles que você é uma pessoa que Deus colocou no meu caminho, no caminho da minha família, tem ajudado muito todos nós. E eu estava explicando, falando para eles assim, bom, ela não é qualquer psicóloga, ela já atua há 34 anos, há 16 Experiência anos tem, né? trabalha, tem muita. 16 anos com constelação familiar. Depois eu queria que você falasse um pouquinho. Muita gente hoje me mandou mensagem perguntando o que é constelação familiar e se eu, Eu como cristã, explico. acreditava. Eu achei Uhum. interessante porque as pessoas confundem um pouco, sabe, doutora? Acho que elas acham que mistura um pouco com religião. Acho que as pessoas não têm um conhecimento. Então, depois eu queria que É. você falasse um pouquinho. Eu posso Mas, começar. Ah, ótimo. Então, se você já quiser começar falando sobre isso, eu vou explicar o que é, né? Até tá para bom. facilitar a continuidade aqui. Então, o que é a Perfeito. constelação familiar? O certo seria chamar de representação familiar. O Hellinger alemão morreu o ano passado, no final do ano passado, com, acho que, se não me engano, 94 anos. E o Hellinger, ele foi padre durante 18 anos. Então, ele
foi padre na Alemanha, ele é alemão, e depois ele foi para o campo, depois do campo de concentração, ele foi lá para os Zulus, para a África do Sul. E o que o Helling fez? Ele teve uma grande observação sobre famílias, né? Ele observou as famílias e grandes grupos sociais. Então, ele observou, depois de várias observações, a dinâmica que atua por trás dessas famílias. Então, uma das principais coisas que ele observou foi a ordem, onde a ordem há movimento. Então, o que o Hellinger percebeu? Que o padrão familiar se repete, a força do passado atua no presente. Você querendo ou não, você não tem como ficar livre da sua raiz. Eu chamo de raiz, eu falo a fonte, né? A tomadinha onde você liga ali vem a energia, ou a fonte do rio, a raiz de uma árvore, é onde tudo se inicia. E a nossa fonte, aonde a gente toma força para a vida, aonde nós tomamos força para seguir em frente, a nossa raiz são os nossos pais e os que vieram antes de nós. Então, o Hellinger observou e criou 3 leis naturais para um bom relacionamento, né? Que é a lei do pertencimento, né? Todos nós pertencemos, os mortos, os assassinos, seja lá o que tenha acontecido, você pertence a essa família. Dentro disso tem uma frase que eu adoro, que tudo que você exclui, a vida inclui. Se você exclui uma pessoa da família, é incluído, né? De alguma forma, inclui numa nora, num neto, mas aquilo vem. A outra ordem é a ordem do equilíbrio, do dar e do tomar, que a gente tem que ter um equilíbrio. E isso a gente pode fazer depois, se quiser, uma live sobre essa, da ajuda ao equilíbrio, para eles irem entendendo isso. E depois sobre o que a gente vai falar hoje, a hierarquia, né? Nós vamos falar hoje só sobre a família. Então, o Hellinger teve essa percepção, é uma ferramenta, assim, eu abaixo a minha cabeça e tiro o chapéu para o Hellinger trocentas vezes. A Lia sabe o quanto que isso dá certo, o quanto que isso funciona. O que acontece é que a constelação, ela foi... As pessoas foram aprendendo, foram usando, cada um foi usando do jeito como ele convém. Como tudo, né? Como tudo. Como tudo. A neurolinguística, eu sou neurolinguista, comecei em 1989, estudei tudo, fiz tudo e faço até hoje, né? Coach, tudo. Tem os que pegam e fazem, eu falo assim, por quê? Como não tem um vestibular, não tem uma faculdade, as pessoas pegam essas técnicas, né, essas ferramentas e vão. Então, todo mundo pode ser constelador, todo mundo pode ser coach, então essas ferramentas assim, acabam perdendo, às vezes, o foco. Bom, eu só posso falar de mim, eu trabalho segundo o Bert Hellinger, e eu sei que funciona, ok? Então, essa é a constelação familiar ou representação. O nome seria sistêmica fenomenológica, ou seja, é o sistema que ocorre na nossa família ou na nossa organização, na educação, no direito, né? Sim. Então, a gente pode fazer constelação para todos os segmentos da sua vida. Cássio, eu quero fazer para uma organização, eu quero fazer para uma empresa que eu abri, eu estou me separando, eu quero fazer para uma herança. Em todas as áreas nós podemos usar a constelação. Se ela é feita de maneira correta, de uma pessoa que entende, que sabe o que está fazendo, ela vai dar certo. Ela vai ter, entendeu? Sim. Ela dá resultado. Mas a constelação... E eu vou falar como paciente que já fiz, que ela é imediato também. É uma coisa muito assim... séria, porque eu acredito que é uma ciência, em primeiro lugar, porque foi um estudo mesmo, não é uma brincadeira. E, na verdade, para mim também, eu sempre acreditei, eu estava falando para eles que eu acredito no poder da família também. E quando eu te conheci, eu não conhecia a constelação de fato, nunca tinha feito, na verdade, com esse nome. Quando eu fui fazer com você, aí eu fui entender que eu já tinha feito uma vez. E, na verdade, a força ela é muito imediata, porque a gente viu uma mudança na hora. Eu não sei o que acontece, mas é uma percepção que a gente tem do lado de fora também, né? E o que a gente sente, o que eu sinto no cliente, é que ele tem um alívio. Porque você praticamente não fala nada, né, Lia? Mas vem à tona, emerge. Você vai olhar, eu peço, se eu vou olhar, eu quero olhar para a questão do meu relacionamento com o meu filho. Então, nós vamos olhar isso, né? E vem à tona qual é a origem. Outro dia, por exemplo, chegou uma senhora, que não é aqui do Brasil até, falou, quero constelar uma aflição. Atualmente, com a pandemia, estou fazendo constelação individual online de noite, né?
atendendo online E como funciona, psicóloga. né? Funcionou perfeito, perfeito. Eu sempre atendi online como psicólogo, mas a constelação nunca tinha feito. Mas Nunca como eu ia tinha. para Porto e para Barcelona e não fui, por causa da pandemia, eu estava indo para dar o curso, eles começaram a ligar e pedir, e eu insistiram, experimentei fazer, deu certo, e Que foi. E bom. dá super certo. Então, o que, que acontece? Vem a origem. Essa senhora falou que ela tinha uma aflição no peito. E Aham. ela achava que ela tinha que se separar do marido, que era o marido que estava dando essa aflição no peito dela. E ao olhar para a questão, o que veio à tona na hora foi um aborto que ela tinha feito. E ela nunca tinha olhado para esse aborto, ela excluiu esse aborto. Então, nós vimos que não tinha nada a A ver com o ver com o marido dela, marido. nada. O que ela estava sentindo era isso. Bom, então, para falar, né, vamos falar de família, né, da hierarquia. Sim. Então, o que, que acontece se a minha família está com falta de ordem, se não tem ordem na minha família? Quais Ô, os doutora, efeitos disso? e eu queria te perguntar uma coisa para as pessoas entenderem, acho que para ficar claro. Quando a gente fala de ordem na família, quando você fala ordem na família, você quer dizer hierarquia também? O pai ter o papel de pai, a mãe ter o papel de mãe e os filhos terem papéis de filhos, não inverter esses papéis. Não inverter esses papéis. Quando eu falo isso, a frase do Hélio é o seguinte: nunca falta amor numa família, falta ordem. E os efeitos da falta de ordem é fracasso nos filhos, é ir mexer com droga, mexer com coisas perigosas, porque está faltando ordem. A premissa do Hering é ordem e movimento. Se está tudo em ordem, você faz um movimento para o mais. Se está em desordem, você faz um movimento para o menos. Então, primeiro, para começar, os filhos tomam a vida, a primeira ordem na família, né? Os filhos tomam a vida como os pais dão essa vida. Eles tomam, quando os pais dão a vida aos filhos, eles dão exatamente como eles são enquanto pais. Então, eles não podem adicionar qualquer coisa ao filho. O meu filho nasceu, eu vou dar uma orelha diferente para ele. Não. Eu vou dar um talento Ele diferente. Os nasceu pais dão daquele do jeito, jeito que né? eles são. Né? Então, São, os filhos vêm. são Né? características, né? Eu não te ouvi. São características dos filhos que a gente nasce dessa forma. Não adianta a gente querer Dos mudar filhos, isso, né? né? Dos seus avós, dos seus, né? Antepassados. Então, é o pai e a mãe ali, né? Eles consumam o fato e os filhos nasceram. Não, não tem como eles deixarem qualquer coisa a mais dos filhos e nem retirar qualquer coisa dos filhos. Não tem como assim, eu sou um filho, eu desejava não ter isso da mamãe, eu não queria ter isso do papai, eu queria mudar alguma coisa em mim. Não tem jeito, você nasceu, você é o seu pai e sua mãe. Se você tirar uma esquinha que sua, fizer um exame, você é 50% do seu pai e da família dele, de tudo de bom e de ruim, 50% da sua mãe e da família dela, de tudo de bom e de ruim. Não tem como você deixar isso. Então, os filhos tomam o que seus pais lhes dão e eles tomam isso e não tem como você mudar isso. Aí vem a segunda ordem do Hegel. Além de eles receberem dos pais a genética, o comportamento, tudo, eles também recebem tudo mais que os pais dão. Além de ter dado a vida, os pais também dão educação, cuidam dos filhos, né? Pagam estudo, cuidado, carinho, alimentação. Aí mas alguns pais não dão isso. Os pais dão o que eles têm, o que eles podem dar. Eles podem, né? Muitas vezes é falta de conhecimento também que aquele pai não tem sobre um assunto. Talvez o filho teve uma oportunidade que os pais não tiveram. E a gente também tem que compreender isso, né? Os seus pais só podem te dar aquilo que eles têm. Não tem como você mudar. Eu não queria essa perna igual do meu pai, ou braço, uma característica. E às vezes alguns filhos ficam sentidos porque eu não herdei a beleza do papai, eu não herdei o talento da mamãe, eu não herdei a riqueza do papai. Você herdou dos pais aquilo que é para você. Eu queria ter o que meu irmão tem, mas não tem. Então, a partir do momento que você nasce, acabou. Você não tem que discutir mais nada. E existe alguma forma que você ajuda os seus pacientes a aceitarem isso? A aceitar de uma forma mais leve, de que nós temos que aceitar a nossa história, é o que você falou, como se a gente tivesse plugado na tomada
e aquela energia é a energia, a corrente elétrica que está vindo para mim é aquela, eu não consigo mudar. E tem gente que fica lutando contra isso a vida inteira, né? As pessoas mudam Cilia quando elas veem o efeito. Por quê? Quem briga, quem resiste ao pai e à mãe, fibromialgia. Primeiro, eu não concordo com a minha mamãe do jeito que ela é. Toda pessoa com fibromialgia, geralmente, nada é regra, né? Eu tenho resistência à vida. Eu não suporto essa mãe do jeito que ela é. Eu fico resistente à mãe. Homem ou mulher com fibromialgia. Né? Eu resisto a isso. Eu não aceito a vida como ela é. E a vida está se lixando para o que você quer dela. A vida acontece independente do que você queira. Você queria estar vivendo a Covid? Não, e tá. Eu não vou pegar a Covid. Como não vai? Você não sabe. Entendeu? Então, você repete esses padrões. Então, você reclama dos seus pais. E como eu faço, então, para mudar? Como eu vou ver nos efeitos, Cássia? Por que é que eu trabalho, eu estudo, eu faço de tudo, mas eu não tenho dinheiro, eu não consigo um cargo bom, eu não consegui me casar, eu não consigo... Porque você está contra o seu pai e a sua mãe. Então, o pai nos leva para o mundo, é a profissão. E a mãe é que nos deu a vida, e a mãe é o que? É o dinheiro, é o relacionamento. Né? O dinheiro tem energia de fêmea, multiplica igual fêmea. Então, sem mamãe, brigada com a mãe, sem dinheiro, sem relacionamento. Sem papai, sem profissão. Eu falo que assim que chega no consultório, eu bato o olho no homem e eu sei se tem um homem atrás dele ou não. Se ele respeita o pai dele ou não. Os homens que admiram os pais, mesmo o pai super simples, mas admira, eles têm uma força profissional. Eles se tornam profissionais. Quando você vê aquelas pessoas que ficam mudando de profissão toda hora, se estabelece e reclama que ganha pouco, eu não sei o que quer, o que precisa? Abaixar a cabeça para o papai e para a mamãe. É só isso que precisa. Então, os efeitos de não aceitar o pai e a mãe, como eles são drásticos, né? Então, quando a criança, desde pequena, aceita o que lhe é dado, ela cresce, tanto nos estudos, quanto ela vai crescer como uma profissional nos relacionamentos. Então, o que acontece? Quando os filhos se queixam que eles deveriam ter recebido mais atenção, eu deveria ter recebido mais carinho, meu irmão teve mais do que eu, aquele filho que é insatisfeito, que ele reclama de tudo, ele também tem essa mesma exigência com os amigos, ele fica chato com os amigos, ele reclama de tudo. Né? Ele, em vez de tomar dos pais o que os pais deram, ele reclama dos pais. Então, ele vai minguando. Né? Quanto mais você reclamar dos seus pais, com menos você vai ficar. E, gente, a constelação, eu fiz a constelação uma mágica. Eu fui lá, mudou tudo. A constelação não sou eu, não. Você que muda aí dentro de você. Não adianta nada você ver uma constelação que você precisa de aceitar seu pai, baixar a cabeça para sua mãe, ou às vezes está emaranhado com algum parceiro, alguma parceira do pai, algum parceiro da mãe, como a gente chama de emaranhado, está com algum vínculo. E eu não aceito, eu não abaixo a cabeça, eu ridicularizo a minha mãe, ou eu estou fora de tamanho quando eu começo a me meter na vida do papai e da mamãe. Outro dia eu falei que numa live que eu atendi uma pessoa esses dias, como que um menino de 13 anos pode mandar um pai separar de uma mãe e exigir a mãe isso? Eu perguntei, o pai do menino é bom? O pai do menino é bom, trabalha, entendeu? Porque, no mínimo, esse pai é o que dá limite dentro de casa e a mãe é que passa a mão na cabeça. Sim, eu ia perguntar isso. Aí, geralmente, quando acontece isso, é alguma coisa assim. Talvez a mãe também fica do lado do filho. Porque eu já vi muitos casais também que é assim. Ao invés deles estarem unidos, muitas vezes é mais fácil eles se posicionarem do lado de um pai ou de uma mãe para conseguir o que quer. E o pai, talvez, e a mãe não percebem isso. E a gente, como pai, eu vou te falar como mãe, eu sei que é difícil, porque às vezes nós somos manipulados pelos nossos filhos, né? Assim, exatamente. A gente tem que prestar atenção, porque quando a gente percebe, eles são inteligentes, eles percebem as coisas, eles veem o que está acontecendo. E aí o pai e a mãe precisam estar unidos. E aí, às vezes, também tem essa questão do casamento não estar bom, e aí o filho entra no meio. Você acredita nisso também? Não, isso eu não só acredito, como eu posso constatar. Quando o marido e mulher não têm os valores, aqui na nossa casa essas regras funcionam assim.
Então, quando o marido diz uma coisa, a esposa diz outra, vocês dividem o filho. Assim como quando o marido fala mal da mãe ou da família da mãe, ou vice-versa, o filho fica partido, porque o filho é 50% de cada um. Se o papai fala mal, muito mal da mamãe ou da família dele, 50% de mim é podre. Se a mamãe fala muito mal da vovó, mãe do papai, da família do papai, 50% de mim é podre. E aí a criança cresce fraca, ela cresce sem força para a vida. E aí é esse filho que começa a julgar. Então, esse filho que reclama dos pais, não aceita o que os pais dão desde criança, que faz reivindicações, que faz exigência, que deu atenção para o outro que não deu, ele vai brigar com o chefe, ele vai reclamar do chefe. Ele não vai gostar do chefe dele, ele vai projetar dos outros a mesma atitude, ele reclama a vida inteira. Então, quando os filhos exigem excesso dos pais, esses pais fecham o coração para os filhos. Eles não têm mais um progenitor, né? Porque os filhos é que mandam. Então, nem os pais não podem dar mais nada para eles, né? E nem eles têm mais nada a dar para os pais. E aí interrompe o fluxo do amor. Naturalmente isso é interrompido, porque a partir do momento que eu nasci, esses são meus pais. Ah, mas eu sou filho adotado. Você é filho adotado, tudo bem, mas seus pais são seus pais biológicos. E aqueles filhos que reclamam assim, ah, você deu mais para ele do que para mim. Ah, vocês não me deram a coisa certa. Ah, o que vocês me deram não foi suficiente. Ah, por que vocês não deram primeiro para mim? Né? Então, o que pode perceber dos pais, quando os pais sentem dessa maneira, né? Quando o filho é assim, o pai fecha esse coração. Mas muitas vezes também, a gente vê atualmente, eu vejo isso muito no consultório, de pais que põem os filhos no lugar deles. Os filhos é que sustentam o pai e a mãe não dá conta de fazer isso. Então, está invertida a ordem. Quem veio primeiro, é o pai e a mãe. E essa ordem serve para todos os filhos, o primeiro filho, o segundo filho. Até quando são gêmeos, a gente pergunta quem nasceu primeiro. Então, se você tem 4 filhos e tem gêmeos, primeiro, segundo, dos gêmeos, qual nasceu primeiro? Então, ele é mais velho do que o que nasceu. Às vezes, ele é mais velho um segundo, mas é mais velho. Essa ordem, e aí, né, você tem que respeitar essa ordem, então. Existe uma ordem da família e essa ordem tem que ser respeitada, e os filhos mais novos e mais velhos têm que entender que existe uma hierarquia ali também. Mas isso, quem vai fazer os filhos entenderem isso somos nós pais, que precisamos de colocar ordem em casa. Porque quando os pais eles não conversam, e quando um fala e o outro desautoriza, os filhos começam a fazer o jogo, eles ficam partidos. Né? Principalmente quando há separações, que vai ter uma live com a doutora Célia Arruda falando só sobre isso, né? Como os filhos ficam diante de uma separação, né? Porque o que acontece? Se o papai fala muito mal da mamãe, a mamãe fala mal do papai, eu começo a jogar, porque se eu ficar do lado da mamãe, eu fico de consciência pesada com o papai, e para a criança isso é insuportável. Se eu fico do lado do papai, eu fico de consciência pesada com a mamãe. Então, eu não sei para que lado eu vou. É quando a criança começa a mentir, quando a criança começa com os distúrbios no colégio, TDAH, tem distúrbio de atenção, ele é hiperativo. Não, quando acontece isso, trazem para mim, você pode olhar que ela tem uma questão em casa, ela tem uma família fora de ordem. Ela tem uma família fora de ordem. E tira a criança totalmente de ordem. Ela começa a apresentar dificuldades no aprendizado, ela começa a dificultar aprendizado com os amigos, com os professores. O que ela fez com os pais de exigência, ela vai fazer com o professor, vai ficar chata com os alunos. Ela começa, por quê? Essas crianças que são criadas assim, elas sentem um vazio enorme. Porque elas ficam vazias. Mas nada vai suprir. Você concorda que, por mais que todo mundo tente dar tudo, eu já vivenciei, conheço pessoas assim, e assim, é difícil porque é esgotante você estar do lado de uma pessoa dessa, porque tudo que você dá é pouco para a pessoa. Porque eles se tornam insatisfeitos. Eles são insatisfeitos. E esses filhos geralmente não se separam dos pais. Eles fazem 40 anos na casa dos pais. Ou se eles casam, os pais que sustentam, moram na casa dos pais, ou com a esposa e com os filhos.
Então, os pais continuam sustentando eles. Então, assim, embora estejam ligados a eles, eles não têm mais progenitores, não têm mais pai. São os filhos que tardam a sair da casa dos pais e vivem a custas deles, né? E quando adultos, eles também não são gratos, porque eles estão fora da ordem, não foi dada medida para eles. Agora, isso cabe a nós pais, porque se um filho cresce sem medida, de gastos, medida da hora da refeição, é ordem. É igual a nossa bandeira, ordem e progresso. Onde não tem ordem, não tem progresso. É a pandemia. Se não tem ordem numa cidade, vai embora. Sim. Não tem o progresso da saúde. O progresso não tem uma data, né? Vira uma confusão, porque não existe, você não sabe a quem respeitar também. Não sabe. E aí você não sabe que voz de comando que você tem que ouvir. Porque... Então, numa casa, a voz de comando tem que ser dos dois. Então, os dois têm que entrar em acordo, igual tem os valores da empresa. Aqui em casa, os valores são esses. Sim. Os nossos valores na nossa casa, se levanta, faz isso, a refeição é assim, usa o celular tal hora, na hora do almoço não escuta a televisão. O pai e a mãe têm que entrar num acordo. E não assim. E aí tem uma coisa que eu queria te perguntar. Hoje em dia na sociedade, a gente está vendo muitos casos de famílias fora de ordem, por vários aspectos. Totalmente. Assim, eu vejo que... E é uma falta de percepção dos pais. Eu vejo que os pais não fazem de consciência... eles não estão ali fazendo, nossa, de caso pensado. Não, espera aí. Né? Não é uma falta de percepção dos pais, não, Lia. Os filhos que são assim, porque eu queixei dos meus pais, como eles queixaram dos pais dele, todos os pais que criam os filhos assim sem ordem, porque eles têm uma queixa dos pais dele. Eu não gostei do jeito que o papai fez comigo, eu vou fazer diferente com meu filho. Não gostei do jeito que a mamãe fez comigo, eu vou fazer diferente com meu filho. Então eu costumo dizer assim, se seu filho se você fizesse isso que seu filho faz para você, se você fizesse isso com seu pai, o que seu pai faria com você? Eu sei o que meu pai e minha mãe faria comigo. Então faça isso com seu filho que vai dar certo. O seu filho vai se tornar um homem ou uma mulher como você. Mas toda família que acontece isso é porque o pai, ou os dois, o pai ou a mãe, tem uma queixa implícita dos pais. Então, quando eles fazem isso com os filhos se tornam mendigos da vida. Eles viveram de migalhas. Porque eles viveram das exigências do pai, eles não foram fazer o deles. Eu tenho um exemplo que eu gosto de contar, que eu atendi uma senhora com 2 filhos homens, um de 50, outro de 55, e ela tinha uma queixa assim, meu filho de 50 anos, ele tem 3 filhos, homens, ele está sendo um exemplo péssimo, porque eu tenho uma franquia de tal coisa aí, e ele entra na minha loja de franquia, Cássia, ele fica lá, e aí ele não sai lá de dentro, ele implica com os meus funcionários, ele não trabalha, a mulher dele passa uma necessidade financeira, os filhos não têm roupa, aí eu tenho que sair com os meninos, comprar roupa para os meninos, e como ele fica lá o dia inteiro, chega no final do dia, eu dou uns R$200 para ele, 300. Ela falou que a frase que fez diferença para ela foi essa. Eu falei assim, você acha que um homem de 50 anos tem que ganhar R$200 por dia? Seu filho é homem para ganhar R$200 por dia? Ou R$1.000? Isso não é salário para um homem de 50 anos, não. Você educou seu filho dando migalhas para ele. E é um filho que exigiu da mãe o tempo todo. E agora exigiu. Eu fico aqui na sua loja e eu exijo. Eu exijo um dinheirinho. Então, esse é um filho que vive de migalhas, mas você, mãe, fez com que ele vivesse de migalhas. Quando você dá para o seu filho essa mesada para ele sustentar, você está dizendo para ele que ele não tem competência para ganhar o próprio dinheiro dele. Você está chamando ele de seu fraco. Isso. Você está inconsciente, assim, você está falando em outras palavras, assim, eu não acredito em você, né? Exatamente. Eu não acredito em você. Vê se um homem de 50 anos precisa de um trocado. Que foi o tempo, eu dou um trocado para ele. Gente, um homem de 50 anos, pai de família, precisa de um trocado. Que dignidade que esse homem vai ter. Aí, né? quando vocês, pais, os filhos que reivindiquem que vocês fazem isso, vocês estão tirando a dignidade dos seus filhos, vocês estão tirando a força deles, né? E alguns filhos ficam decepcionados quando o pai... Que fique.
Então, quando esses filhos tardam a sair de casa, não vivem de migalhas, suportam viver de migalhas. Né? O Hellinger dizia assim, um filho que até os 24 anos não saiu de casa, é preciso que você coloque ele para fora de Pra casa. fora. É. Porque ele, quando você coloca ele para fora de casa, você está dizendo para ele, eu acredito em você, eu acredito na sua força, eu sei que você tem competência para se sustentar, para ir morar bem, para fazer da sua vida uma vida de valor, uma vida próspera. Quando você fica com peninha, não, deixa ele aqui em casa, que ele está estudando para concurso, ele está não sei o quê, ele tá... Enquanto você faz isso, entendeu? Você está chamando ele de fraco. E depois ele fica com muita raiva. E nós, filhos, já temos uma birra com os pais, né? Por quê? Os pais nos deram a vida. Como que você paga a vida para os seus pais? Você não consegue pagar. Não tem como. Então você tem uma dívida. E todo devedor, né? Você sabe, todo devedor fica com raiva de você. Né? Se você me empresta um dinheiro e eu não te pago, eu vou ficando com raiva de você, porque eu estou devedor, não quero ver a sua cara. Né? E aí, quando os filhos fazem isso e as mães ou os pais não dão um jeito de tomarem rumo, eles vão se sentindo cada vez mais fracos, eles vivem de migalhas, eles são mendigos. E aí eles começam a exigir isso do pai, da mãe, dos amigos, do professor, do chefe. Sabe aquele que reclama de tudo quanto é chefe? Sim, sim. Eles vão Aí passando ele isso, coloca, eles vão aí ele coloca projetando. a responsabilidade Sempre a culpa é do outro. do Nunca outro, a fui eu. responsabilidade do A culpa é de fracasso, de alguém. nada dar certo. Sim. Então, quando nós Aí ele pais vira vítima fazemos da isso, situação, né? é porque eu tenho queixa dos meus pais. Eu falei isso lá atrás. Eu nunca vou fazer com meus filhos o que meus pais fizeram comigo. Não vou fazer. Não vou fazer. Eu vou dar uma vida boa para eles, eu vou dar dinheiro, eu vou dar todo o conforto. E é mesmo pai, às vezes, dando conforto, eles vão embora e mexer com coisas perigosas. Eles vão embora. Né? Então, assim, o efeito da vida dos filhos que se queixam muito, a gente já sabe qual é. É o fracasso. Ô, doutor, e aí eu quero te fazer uma pergunta, porque assim, muitas vezes já conheço casos que os filhos saíram de casa, jovens, menos de 24 anos, mas dependentes financeiramente do pai. Então, na verdade, Isso não é ele sair só de casa. saiu, ele só saiu do endereço físico, né? Porque emocionalmente esse laço ainda existe, a dependência, ela ainda existe. Então, na verdade, a pessoa está tendo só um. Aí ela tá tendo só eu acho que um bônus, né? Porque aí ela tem um lugar dela, de fazer as coisas dela, sem ter que prestar conta para ninguém, mas ao mesmo tempo ela é dependente do pai ainda. É um filho que está... assim, vamos fazer de conta. Eu faço de conta que eu já sou, né, um profissional e você faz de conta que o seu filho é profissional. Mas você dá uma Isso. mesada todo mês para o seu filho, você não deixa, o que eu ensino em todas as aulas que eu estou fazendo. Seu filho tem que arcar com as consequências do que ele fez e do que ele não fez. Mas nós, pais atuais, nós não deixamos os filhos arcar com as consequências. Ele perdeu 2 lápis, eu dou um estojo maior ainda. Ele tomou pau, eu dou um iPad para ele. Ele não passou de ano, ele está tão triste, ele está tão sentido, eu mando ele Dá para a viagem. Alemanha. Ou eu mando ele para a Austrália, eu dou uma viagem de presente para ele. Então, qual a consequência que esses filhos têm? Nenhuma! Ele tira nota baixa, eu tenho pena, ele está tão triste porque tirou uma nota baixa, eu dou um celular novo para ele. Eu troco o celular dele. Ou eu troco o carro dele porque ele não passou no vestibular. Então, se atualmente, o que era errado antigamente é certo, o que era certo é errado. Mudou tudo. Né? Mudou E tudo. como então, é que a gente pode, como é que você, assim, né? A gente, eu tento fazer, sempre levar mensagens para as pessoas estarem se transformando como ser humano. Eu acho que a gente tem que estar sempre em aprendizado, a gente tem que estar sempre prestando atenção nos sinais. Eu acho que a vida dá sinais para a gente. Então, é o que você falou, se um filho começa a ficar mais calado, ele não era calado, tem alguma coisa ali acontecendo. Quais são as dicas que você pode dar? Às vezes a pessoa não tem condições de procurar uma psicóloga, mas ela sabe que tem alguma coisa errada e ela não tem força para mudar. Às vezes a pessoa não tem força interior, ela precisa disso. Quando tem alguma coisa errada, que você não tem força, quando o movimento da sua vida para, por exemplo, com seu filho, eu já sei onde está o problema ali. Se o movimento parou, tem um desequilíbrio. E provavelmente o desequilíbrio pode estar com meu pai ou com minha mãe.
Eu também tenho queixas da minha mãe e do meu pai. Como eu vou dar para o meu filho se eu não tenho? Se eu brigo, então a informação que eu dou para você e pensa assim, peraí, a quem reverenciar quando eu não estou dando conta de educar o meu filho? Aí eu vou conversando e a pessoa fala assim, eu era terrível com a minha mãe. De ordem é quando a menina fica pregada no papai, ela é filhinha do papai e o menino é o filhinho da mamãe. Então a mãe dá Eu para o já... filho no lugar do marido, o pai dá para a filha no lugar da esposa. Eles crescem Uhum. fora de ordem. Então é aquela menina que manda em todo mundo de casa. Ela não está disponível para um Não respeita a relacionamento. mãe em nada. Eu já vi muitos casos assim também. E Não. aí, quando ela Então a vira uma jovem informação que eu dou é... adulta, Hein? Eu não escutei sua pergunta, tá falhando. alguma coisa de jovem adulta. Eu falei, quando O ela que se que você me torna uma falou de jovem jovem adulta, adulta? eu falei que aí quando essa mulher se torna, essa menina se torna uma jovem adulta, ela vira uma tirana, né? Ela acha que a Uhum. mãe ela é escrava dela, a mãe tem que obedecer o que ela Vi- fala, porque Enquanto os filhos não reconhecerem a grandeza dos pais, eles vão ser pequenos na vida. Quanto maior você vir os seus pais, quanto mais você respeitar os seus pais, né? Quanto mais você toma o seu tamanho de pequeno perante os seus pais, maior você fica para a vida. Quanto maior e quanto mais você peitar os seus pais, menor você fica para a vida, para o dinheiro, para a profissão e para o relacionamento. Essa é uma informação que eu acho assim, fantástica. nossa, maravilhoso. Quanto mais eu cresço perante os meus pais, quanto mais eu peito os meus pais, menor eu fico para a vida, mais fraco eu fico. Eu perco a força para a vida. Uhum. Quanto mais eu respeitar meus pais e abaixar a cabeça, ou quanto menor eu ficar para os meus pais, maior eu fico para a vida. E Ou as seja, pessoas acham que isso não acham que isso é respeito. Existe uma coisa muito séria hoje em dia. As pessoas perderam respeito para com os mais velhos. Na minha época, eu tinha que dar bênção, eu tinha que cumprimentar as pessoas. Se eu chegava na casa da minha isso. avó e estavam os meus tios, eu tinha que falar com todos eles antes de eu ir fazer qualquer outra O coisa. E melhor hoje lugar você era para o vê vovô, era para a vovó. Hoje o melhor lugar das crianças. As crianças não esperam mais exatamente. Não, nada. e hoje você vê crianças chegando e nem te cumprimentam mais. Elas dão um Não. oi assim, como se fosse. E Mãe, é você um já curso para a falou? gente fazer essas crianças cumprimentarem. É uma geração que, por mais que você ensine em casa, parece que Isso, vai para o todo e aprende com os outros como não se deve sim, fazer. Então, sim. a informação que eu posso dar... Onde está a força da árvore, Lia? Só para as pessoas fazerem uma analogia. Está na raiz. O que, que acontece se eu corto a raiz dessa árvore? Ela morre, não é? Então, Sim. se eu cortar a minha raiz, que é meu pai e minha mãe, se eu descaracterizar os meus pais e a minha rama, né, do meu pai e da minha mãe, eu Sim. perco força na vida. Então, eu vejo isso, uma constelação atrás da outra. Depressão, síndrome do pânico, né? Crianças com distúrbio, né? Em sala Distúrbios. de aula, com hiperatividade. Você vai olhar, está tudo fora de ordem nessa família, totalmente fora de ordem. Então, assim, há várias pessoas, famílias passando problemas assim absurdos com filhos adultos dentro de casa. Nesse momento da pandemia, o que eu tenho recebido no consultório, de chegar a ponto da mãe que mora com a mãe, né? A mãe do rapaz mora com a avó. É a avó, a mãe e uma filha e um filho. E os filhos não respeitam, eles não usam máscara, eles saem, eles chegam, eles não respeitam. A mãe teve que alugar um apartamento com o dinheiro dela para colocar os filhos. Eles estão dando maior problema no apartamento que eles estão. Ela tem que mandar comida, ela tem que mandar um de 30 e outro de 32. Então, assim, eles E exigem aí você tudo da acha que mãe. isso é uma falta de força dessa mãe de olhar e falar assim, não quero saber o que você pensa. As regras são Exatamente. É essas. uma... Independente se você vai Ou me amar ou seja, não, talvez é uma ela tem dependência uma desse queixa amor. dos pais dela que faz com que ela não acredite na força dos filhos dela. Eu não Uhum. virei, gente, não deu certo, meu filho também vai dar. Eu também. Porque Uhum. nós temos essa força na nossa raiz. Né? Uhum. Então, assim,
eu queixei do meu pai e eu quero fazer diferente. Eu estou fazendo pior. Porque eu estou dando para esses meninos, assim, é uma permissividade fora do normal, né? E esses meninos se tornam como esses dois irresponsáveis, né? Querem arrancar tudo que a mãe tem, não respeitam a avó, né? Ainda falaram com a mãe, deixa ela aí, vem morar aqui com a gente, pra você cozinhar para a gente. Meu Deus! O que uma mãe dessa tem que fazer com um filho desse? É um homem, são dois homens. E Tem eu que deixar pergunto, o que eles estão passar. fazendo na sua casa até hoje? Não, e tem que passar, eles têm que entender e passar um aperto de uma necessidade para poder valorizar também, porque é tudo muito fácil também, né? A mãe que trabalha, a mãe que gera, a mãe que tem que cuidar de tudo, e essa pessoa não valoriza nada. No dia que ela tiver que trabalhar, ela vai entender quanto custa aquilo que a mãe está pagando, né? E tem a questão do lugar também, por exemplo. Se você não ocupa o seu lugar, você vai para o fracasso, você não tem sucesso. Eu tenho muitas famílias, não estou uma família de 4 filhos. O primeiro filho é o primeiro. E a gente vê o caçula querendo mandar em tudo. Esse caçula vai adoecer, ele vai ter síndrome do pânico, ele vai ter uma depressão, ele vai perder força. Porque ele não é o primeiro, ele é o caçula. O caçula não exige nada, ele recebe e cala a boca. Entendi. Né? Então tem o primeiro, o segundo filho. Todas as vezes que os filhos também bagunçam a ordem, ou que um filho se acha no direito de tornar a mulher do papai ou esposo da mamãe, né? Escuta isso. Não, quem vai ao cinema com a senhora sou eu, não é ele, não. Meu Deus. Então, assim, o meu pai não sabe levar minha mãe ao cinema, meu pai não sabe distrair a minha mãe. Como filhas, acho que a minha mãe não sabe como lidar com o papai. É um absurdo como a mamãe faz com o papai. Eu falo sempre uma frase que eu acho que dá, assim, como você está pedindo uma informação, alguma coisa que contribui muito. Quando um filho está falando assim, do pai ou da mãe, a mamãe não trata o papai do jeito que é para tratar, ou o papai não trata a mamãe do jeito que é para tratar. Eu costumo falar para eles assim, você conhece o seu pai, mas você não conhece o homem da sua mãe. Verdade. Você conhece a sua mãe, mas você não conhece a mulher do seu pai, então não se meta. O seu pai te ama e a sua mãe te ama. O que há entre eles não é da sua conta. Por isso, não tem como uma criança mandar, uma criança de 13, 11 anos, mandar na separação dos pais outro. Escolher qual carro que a família vai comprar. Então, assim, essa falta de ordem estão criando, porque antigamente não tinha esse tanto de síndrome do pânico, depressão, porque a gente tinha uma ordem a seguir, a gente tinha uma ordem a cumprir. Os nossos pais não davam moleza para a gente, não. E eu fico pensando, exatamente assim, e eu já sou de outra geração que a sua, mas a minha geração ainda foi criada dessa forma. Quer dizer, não tinha opinião, não tinha opção, né? Quando eu falo muito para as pessoas, eu falo, a gente às vezes vê a vida das pessoas hoje, mas não sabe o que a gente passou. Então, assim, era o que tinha que comer, era arroz, feijão e carne, era arroz, feijão e carne. Não tinha essa história de, eu não gosto disso, ou eu não vou comer isso, ou passa fome. Hoje em dia, você tem que fazer 10 pratos para agradar todo mundo da casa, porque fulano não come, porque ciclano não come. Aqui em casa eu tento ser muito claro. Eu falo, olha, o que tem para comer é isso, tem que dar graças a Deus ainda, porque tem gente que está passando fome. É o que nós temos para hoje. Então, assim, se não te Isso que agrada, você está então falando você acontece trabalha, muito. Exatamente, trabalha, vai sair de casa cedo para você comer o que você quer, contratar a cozinheira que você quer, porque a gente não tem como agradar. E se a gente se permite nisso, as coisas vão criando, a gente vai criando monstros, né? E quando você se percebe, você já perdeu o controle daquilo, né? Não só nosso, mas nós vamos criar, como eu falei, né? Mendigos dentro de casa vivendo de migalhas. E viciados, eles vão para o álcool, eles vão para a droga, porque há um vazio dentro deles. Mas o vazio é porque eles nunca se sentiram úteis. Eles não são úteis, porque a mãe e o pai paparicou de todas as formas. Ou o pai dá dura e a mãe passa a mão por cima. Ou a mãe dá dura e tem um pai que passa a mão por cima. Então, se o marido e a mulher eles não estão unificados, ou seja, uma coisa que é importante também, não me importa qual a religião, né? Cada um segue a sua, mas o meu Deus aqui funciona assim. E toda live eu falo isso, se você não fizer o seu filho chorar,
você vai chorar sobre ele. Isso é bíblico e é verdade. Nós estamos vendo todos os pais que paparicaram os filhos, que não aborreceram os filhos, vamos dizer assim, né? Estão hoje chorando sobre os filhos, estão presos, ou drogados, ou fazendo coisas que não devem. Então, ou estão dentro de casa, os pais do programa, se ele não levanta, ele acorda 1 hora, ele não estuda. Isso é falta de ordem. É ordem. Então, a sua família está com falta de ordem, você já deve estar se respondendo aí, né? Vocês já estão sabendo. E aonde está faltando a ordem? Minha com meus pais, do meu marido com os pais dele, ou entre nós dois. Porque se eu fui assim com meus pais, eu vou projetar isso no meu marido também. Eu vou exigir do meu marido que ele me trate como o meu pai. Ou eu vou exigir da minha esposa que ela me trate como a minha mãe. E aí a gente vai os filhos vão pegando esses padrões. É muito interessante quando eu vejo esses caras no consultório, eu não dou certo com o meu namorado. É o padrão que o pai e a mãe, é o padrão que ela viu dentro de casa, é o pai dá uma ordem e a mãe dá outra. É uma manipulação total. Medo de falar com ela e ela brigar comigo. Ponto de chegar a mãe e falar assim para mim, ó, cuidado que você é muito direta, cuidado que você fala com ela, porque ela fica brava com a filha. Meu Deus, então e eu cheguei para a filha e falei, aqui funciona assim. Você vai dizer agora, você vem ou não vem, e a mãe dela assim comigo, ó, cuidado. Não tenho cuidado, eu tô vendo sua, você vindo ou não, você paga a sessão, entendeu? E funciona desse jeito. Tem consequência. É que eles E a menina, a mãe toda com medo, a menina virou para a mãe e falou assim, mãe, é assim que você devia ser, gostei dela, eu quero vir sim. Nossa! O que eu pus a menina? E a mãe assim comigo, ó, fazendo sinal atrás dela, com medo da menina. Que isso, gente? Mas se você for atrás da vida da mãe, ela tem problema com os pais. Sim. Doutor, teve uma pergunta, a gente já está com quase 1 hora, não sei como é que está o seu horário, mas teve uma pergunta que eu achei interessante aqui nos comentários, eu tive que desativar porque a internet estava com a conexão ruim, mas que fala assim, muitas pessoas falando assim, mas quando os pais não querem que eu saia de casa. Como é que funciona isso? Por exemplo, a pessoa já está numa idade acima de 24 anos, com certeza, né? E aí os pais não deixam o filho sair. A pessoa tenta sair e o pai deve manipular. Você não pode, vai me abandonar, vai me deixar sozinho. Essa pessoa não vai ter a individualidade dela e cuidar da vida dela, né? Isso realmente acontece muito, mas a gente precisa de ver qual o contexto, né? Porque às vezes a pessoa fica justificando a vida inteira, meus pais não deixam sair, porque às vezes uma pessoa que quer sair com o pai, eu quero sair, mas eu quero um apartamento assim, eu quero uma mesada, e os pais falam, não. Se você quiser, é aqui. Mas tem realmente alguns pais que não deixam os filhos saírem. É um pai casado com a filha, como que eu vou fazer que essa filha que arruma tudo para mim? Ou o meu casamento está sustentado nos filhos aqui em casa. Se os meus filhos saírem, o casamento acaba. Meu casamento entendeu? Acaba. Então, o que o filho precisa de fazer? Eu preciso suportar ver a dor dos meus pais, mas eu tenho que sair para eu romper essa barreira e para eu ir em frente. Os filhos precisam de deixar a casa dos pais para tomar um homem ou uma mulher em frente na vida, né? Tomar um parceiro, um companheiro em frente na vida, né? Então, você precisa deixar. E o que te impede de deixar? Você não suporta, mamãe, você vai sofrer, papai, mas agora o pai dela também não saiu de casa e a mãe não saiu para se casar para uma casa? Vocês não fizeram isso? Eu preciso, filho, isso acontece mesmo. Filhos que não se casam de jeito nenhum porque a mãe acha ruim de todas as namoradas. Então, teve uma constelação assim que você precisa falar para o filho, olha para sua mãe e fala, eu vou ver a senhora sofrendo, eu vou suportar o seu sofrimento, mas eu sou um homem e agora eu vou fazer minha vida. E depois que passam um pouquinho, eles não ficam mais, a mãe não fica com raiva. Eles ficam felizes de ver, porque o que todo pai e a mãe quer? Não é ver o filho feliz? O que tem maior sofrimento de uma mãe e de um pai do que ver um filho sofrendo? E quando a gente faz isso, eu estou
eu estou fazendo isso no meu filho, ó, pegando a cabeça, ele afundando isso. Você é um ninguém, você é um nada, você não tem força para... Né? Quem quer ser pato doméstico e pato selvagem é aquele que alça voo, né? Voa alto. E pato doméstico é aquele que acaba no quintal, o dono vai lá e poda as asinhas dele, ele engorda e fica ali. O pato doméstico não, ele vai treinar as asas, né? Vai exercitar e vai alçar voo, vai para Vai outras soltar. paragens. Como eu vou para outras paragens, tenho minhas asas dentro de cozinha, nem cozinhar, eu não tinha obrigação nenhuma dentro de casa, nada. Aqueles filhos que a casa não é deles. Eles não sabem de nada, tudo é na mão, tudo é pronto. Eles não vão em frente. É aquilo que eu falei, a informação é essa. Eles vão para o fracasso, eles vão para a doença. E aquele filho que está fora de ordem, ele quer carregar as dores da mãe, as dores do pai, o fracasso do pai. É preciso você romper. Eu falo que são filhos caroço de azeitona, morre esturricado. Porque caroço de azeitona não dá em nada, não brota. Verdade. Eu Não é chamo de semente, filho caroço de azeitona. não é semente nenhuma, né? Não vai para frente, não vai Não vai. assim. A gente não, E para o seu a filho família nem vai florir, existir porque uma os não... família seguinte. Exatamente. Bom, já está. Doutora, Tem mais alguma pergunta? As pessoas querem... então, eu vou ativar os comentários de novo, porque estava falhando muito, mas acredito, deixa eu dar uma olhada, todo mundo só está agradecendo as perguntas, enfim, falando que foi muito... Eu acho que é um conteúdo maravilhoso, porque é algo que quase a gente não escuta isso muito, né? E nessa pandemia, para a gente terminar, eu queria te perguntar isso. Nessa pandemia, você falou lá no começo que as famílias que estão fora de ordem estão sofrendo muito. E você não acha também que mesmo as que estão em ordem, mas não tinham um relacionamento de fato, porque anteriormente da pandemia, eu via muitas pessoas assim, que encontravam dar beijo de boa noite. Então, assim, realmente não tinha uma convivência. E agora você está convivendo com a sua família. Queira ou não queira, Mesmo, goste ou não goste. mesmo as que tinham uma ordem, vamos dizer assim, estão entrando fora de ordem porque nós temos que conviver no mesmo espaço. Os filhos vão sair mais para a aula, a mãe para trabalhar, o pai e outro. E todo mundo acha que alguém é obrigado a fazer almoço, alguém é obrigado a lavar o banheiro, mas um empurra para o outro. O que vai funcionar? Eu falo com várias famílias que estão comigo. Vai funcionar, você bota rotina. Acordou, segunda-feira você lava o banheiro, você faz isso, você faz isso. Tal hora, todo mundo vai sentar para estudar. Acabou de sentar, você vai arrumar a cozinha, eu vou fazer almoço. Senta com seu marido, com, seja lá o companheiro, a companheira, com os filhos, e coloca, faz, né? Faz lá uma tabelinha. Regras, né? As regras, os valores, como vai... É um planner, né? De segunda, terça, quarta, os horários. Se você colocar ordem, funciona. Se eu não tivesse um plano aqui de horário meu de atendimento, para aqui, para fora, para lá, que hora que eu vou dar live? Não sei que horas que eu marquei com ela, não sei. Tem que ter um plano, eu vou dar tais e tais dias esse horário. Por Então, mais você que a gente precisa esteja em ter casa, isso. a gente precisa de rotina. Eu via isso aqui em casa com os meninos, eles tinham a hora de Rotina. estudar, a hora de brincar, a hora da gente ficar junto no final do dia, porque senão a vida vira uma bagunça. E quando você olhava no relógio, no começo, que a gente estava achando assim... O dia vai passou passar, e você não fez nada. Não fez nada, exatamente. Era O dia, eu meia-noite e vejo você comigo. estava... Exatamente. Eu tenho uma rotina. O dia que, por exemplo, acontece, por exemplo, por um acaso eu perdi a hora, que eu não fiz, o meu dia fica todo atrapalhado. Eu Eu também. levanto, eu faço isso. E outra, levanta, faz as coisas de casa, se arrume. Toma Troca um de dia roupa. do jeito que você toma seus pais, que é preciso você tomar os pais do jeito que eles são. Você precisa tomar o dia do jeito que ele é. Ah, tá chovendo. Faz coisa de chuva, come bolinho de chuva, assiste um filme. Tá só, vai pra piscina, sai. Agora, tem pandemia? Fica em casa. Tem pandemia? Fica em casa. É a dificuldade. Obedeça.
a gente está vendo de fato, né, a dificuldade das pessoas de seguir uma ordem. É o que você falou, assim, por que, que as pessoas têm, brasileiro principalmente, né? A gente está Mas vendo. também, mas brasileiro é muito interessante. Outro dia eu estava vendo um estudo, Lia, que nós brasileiros, nós não temos assim, é o samba, é tudo assim, não tem, Muito vem de lá, vem festa. de cá, e ficou todo mundo bem assim. Quando começou a pandemia, eu fiz um vídeo sobre esse é o vírus da obediência. A vida é obediência. Todas as vezes que você não obedece, você tem uma consequência. Só que essa geração, primeiro, não obedece os professores, não tem consequência nenhuma. Os professores é que são mandados embora. Eu fico chocada Então, com isso assim, o também. funcionário chegou. Aguardando ela entrar. Não deve estar entrando, gente. Já aceitei a solicitação. Ai, Oi, Lia, boa tudo noite, bom? Lia. Boa noite, tudo bom? Tudo ótimo, boa noite a todos. Eu estava falando um Sejam pouquinho aqui. bem-vindos. Estou muito feliz que você aceitou o convite. Estava falando para o pessoal que eu sei como sua agenda é cheia e a gente estava tentando casar aí as nossas agendas para a gente conseguir que essa live saísse e graças a Deus deu tudo certo. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de falar de um assunto que eu acredito realmente contribui para todos nós, para esse momento especial que nós estamos, onde as Verdade. famílias estão convivendo mais juntas, estão tendo muitos desafios. Então, eu Verdade. acho assim, que é um tema importantíssimo para que a gente possa harmonizar as nossas famílias, né? Com Encontrar certeza. uma Eu tava sintonia. falando um pouquinho antes sobre a sua grande trajetória. Eu estava explicando que você é uma grande psicóloga. Eu falei para eles que você é uma pessoa que Deus colocou no meu caminho, no caminho da minha família, tem ajudado muito todos nós. E eu estava explicando, falando para eles assim: bom, ela não é qualquer psicóloga, ela já atua há 34 anos. Há 16 Experiência anos tem, né? trabalha. Tem, muita. 16 anos com constelação familiar. Depois eu queria que você falasse um pouquinho. Muita gente hoje me mandou mensagem perguntando o que é constelação familiar e se eu, Eu como cristã, explico. acreditava. Eu achei Uhum. interessante porque as pessoas confundem um pouco, sabe, doutora? Acho que elas acham que mistura um pouco com religião. Acho que as pessoas não têm um conhecimento. Então, depois eu queria que É. você falasse um pouquinho. Eu posso Mas, começar. Ah, ótimo. Então, se você já quiser começar falando sobre isso, eu vou explicar o que é, né? Até tá para bom. facilitar a continuidade aqui. Então, o que é a Perfeito. constelação familiar? O certo seria chamar de representação familiar. O Hellinger alemão morreu o ano passado, no final do ano passado, com, acho que, se não me engano, 94 anos. E o Hellinger, ele foi padre durante 18 anos. Então, ele foi padre na Alemanha, ele é alemão, e depois ele foi para o campo, depois do campo de concentração, ele foi lá para os Zulus, para a África do Sul. E o que o Helling fez? Ele teve uma grande observação sobre famílias, né? Ele observou as famílias e grandes grupos sociais. Então, ele observou, depois de várias observações, a dinâmica que atua por trás dessas famílias. Então, uma das principais coisas que ele observou foi a ordem, onde a ordem há movimento. Então, o que o Hegel percebeu? Que o padrão familiar se repete, a força do passado atua no presente. Você querendo ou não, você não tem como ficar livre da sua raiz. Eu chamo Sim. de raiz, eu falo a fonte, né? A tomadinha onde você liga ali vem a energia, ou a fonte do rio, a raiz de uma árvore, é onde tudo se inicia. E a nossa fonte, aonde a gente toma força para a vida, aonde nós tomamos força para seguir em frente, a nossa raiz são os nossos pais e os que vieram antes de nós. Então, o Hellinger observou e criou 3 leis naturais para um bom relacionamento, né? Que é a lei do pertencimento, né? Todos nós pertencemos, os mortos, os assassinos, seja lá o que tenha acontecido, você pertence a essa família. Dentro disso tem uma frase que eu adoro, que tudo que você exclui, a vida inclui. Se você Eu amo exclui essa uma frase pessoa da também. família, é incluído, né? De alguma forma, inclui numa nora, num neto,
mas aquilo vem. A outra ordem é a ordem do equilíbrio, do dar e do tomar, que a gente tem que ter um equilíbrio. E isso a gente pode fazer depois, se quiser, uma live sobre essa, da ajuda ao equilíbrio, para eles irem entendendo isso. Tá. E depois sobre o que a gente vai falar hoje, a hierarquia. Né? Nós vamos falar hoje só sobre a família. Então, o Hering teve essa percepção, é uma ferramenta, assim, eu abaixo a minha cabeça e tiro o chapéu para o Hering trocentas vezes, a Lia sabe o quanto que isso dá certo, o quanto que isso funciona. O que acontece é que a constelação, ela foi... As pessoas foram aprendendo, foram usando, cada um foi usando do jeito como lhe convém. Como tudo, né? Como tudo. Como tudo. Como tudo. A neurolinguística, eu sou neurolinguista, comecei em 1989, estudei tudo, fiz tudo e faço até hoje. Né? Coach, tudo. Tem uns que pegam e fazem, eu falo assim, por quê? Como não tem um vestibular, não tem uma faculdade, as pessoas pegam essas técnicas, né, essas ferramentas e vão. Então, todo mundo pode ser constelador, todo mundo pode ser coach, então essas ferramentas assim, acabam perdendo, às vezes, o foco. Bom, eu só posso falar de mim, eu trabalho segundo o Bert Hellinger, e eu sei que funciona, ok? Então, essa é a constelação familiar ou representação. O nome seria sistêmica fenomenológica, ou seja, é o sistema que ocorre na nossa família ou na nossa organização, na educação, no direito, né? Sim. Então, a gente pode fazer constelação para todos os segmentos da sua vida. Cássio, eu quero fazer para uma organização, eu quero fazer para a minha empresa que eu abri, eu estou me separando, eu quero fazer para uma herança. Em todas as áreas nós podemos usar a constelação. Se ela é feita de maneira correta, de uma pessoa que entende, que sabe o que está fazendo, ela vai dar certo. Ela vai ter, entendeu? Sim, ela dá resultado. Mas a constelação... E eu vou falar como paciente que já fiz, que ela é imediato também. É uma coisa muito assim... séria, porque eu acredito que é uma ciência, em primeiro lugar, porque foi um estudo mesmo, não é uma brincadeira. E, na verdade, para mim também, eu sempre acreditei, eu estava falando para eles que eu acredito no poder da família também. E quando eu te conheci, eu não conhecia a constelação de fato, nunca tinha feito, na verdade, com esse nome. Quando eu fui fazer com você, aí eu fui entender que eu já tinha feito uma vez. E, na verdade, a força ela é muito imediata, porque a gente viu uma mudança na hora. Eu não sei o que acontece, mas é uma percepção que a gente tem do lado de fora também, né? E o que a gente sente, o que eu sinto no cliente, é que ele tem um alívio. Porque você praticamente não fala nada, né, Lia? Mas vem à tona, emerge. Você vai olhar, eu peço assim, eu vou olhar, eu quero olhar para a questão do meu relacionamento com o meu filho. Então, nós vamos olhar isso, né? E vem à tona qual é a origem. Outro dia, por exemplo, chegou uma senhora, que não é aqui do Brasil até, e falou, quero constelar uma aflição. Atualmente, com a pandemia, eu estou fazendo constelação individual online de noite, né? Atendendo online com e funciona, né? Funcionou perfeito, perfeito. Eu sempre atendi online como psicólogo, mas a constelação nunca tinha feito. Mas como eu ia para Porto e para Barcelona e não fui, por causa da pandemia, eu estava indo para dar o curso, eles começaram a ligar e pedir, e eu insistiram, experimentei fazer, deu certo, e foi. E dá super certo. Então, o que acontece? Vem a origem. Essa senhora falou que ela tinha uma aflição no peito. E ela achava que ela tinha que se separar do marido, que era o marido que estava dando essa aflição no peito dela. E ao olhar para a questão, o que veio à tona na hora foi um aborto que ela tinha feito. E ela nunca tinha olhado para esse aborto, ela excluiu esse aborto. Então, nós vimos que não tinha nada a ver com o marido dela, nada. O que ela estava sentindo era isso. Bom, então, para falar, né, vamos falar de família, né, da hierarquia. Então, o que acontece se a minha família está com falta de ordem, se não tem ordem na minha família? Quais os efeitos disso? E eu queria te perguntar uma coisa para as pessoas entenderem, acho que para ficar claro. Quando a gente fala de ordem na família, quando você fala ordem na família, você quer dizer hierarquia também? O pai ter o papel de pai, a mãe ter o papel de mãe e os filhos terem papéis de filhos. Não inverter esses papéis. Não inverter esses papéis. E quando eu falo isso, a frase do Hélio é o seguinte: nunca falta amor numa família, falta ordem. E os efeitos da falta de ordem
é fracasso nos filhos, é ir mexer com droga, mexer com coisas perigosas, porque está faltando ordem. A premissa do Hellinger é ordem e movimento. Se está tudo em ordem, você faz um movimento para o mais. Se está em desordem, você faz um movimento para o menos. Então, primeiro, para começar, os filhos tomam a vida, a primeira ordem na família, né? Os filhos tomam a vida como os pais dão essa vida. Eles tomam, quando os pais dão a vida aos filhos, eles dão exatamente como eles são enquanto pais. Então, eles não podem adicionar qualquer coisa ao filho. Meu filho nasceu, eu vou dar uma orelha diferente para ele. Não. Eu vou dar um talento diferente. Os pais dão do jeito, né, que eles são. Né? Então, os filhos vêm. São características. Né? Eu não te ouvi. São características dos filhos, que a gente nasce dessa forma. Não adianta a gente querer mudar. Dos filhos, isso, né? Dos seus avós, dos seus, né, antepassados. Então, é o pai e a mãe ali, né? Eles consumam o fato e os filhos nasceram. Não tem como eles deixarem qualquer coisa a mais dos filhos e nem retirar qualquer coisa dos filhos. Não tem como, assim, eu sou um filho, eu desejava não ter isso da mamãe, eu não queria ter isso do papai, eu queria mudar alguma coisa em mim. Não tem jeito, você nasceu, você é o seu pai e a sua mãe. Se você tirar uma esquinha que sua, fizer um exame, você é 50% do seu pai e da família dele, de tudo de bom e de ruim, 50% da sua mãe e da família dela, de tudo de bom e de ruim. Não tem como você deixar isso. Então, os filhos tomam o que seus pais lhes dão e eles tomam isso e não tem como você mudar isso. Aí vem a segunda ordem do Hellinger. Além de eles receberem dos pais a genética, o comportamento e tudo, eles também recebem tudo mais que os pais dão. Além de ter dado a vida, os pais também dão educação, cuidam dos filhos, né? Pagam estudo, cuidado, carinho, alimentação. Aí mas alguns pais não dão isso. Os pais dão o que eles têm, o que eles podem dar. Eles podem, né? Muitas vezes é falta de conhecimento também, que aquele pai não tem sobre um assunto. Talvez o filho teve uma oportunidade que os pais não tiveram. E a gente também tem que compreender isso, né? Os seus pais só podem te dar aquilo que eles têm. Não tem como você mudar. Eu não queria essa perna igual do meu pai, ou o braço, uma característica. E às vezes alguns filhos ficam sentidos porque eu não herdei a beleza do papai, eu não herdei o talento da mamãe, eu não herdei a riqueza do papai. Você herdou dos pais aquilo que é para você. Eu queria ter o que o meu irmão tem, mas não tem. Então, a partir do momento que você nasce, acabou. Você não tem que discutir mais nada. E existe alguma forma que você ajuda os seus pacientes a aceitarem isso? A aceitar de uma forma mais leve, de que nós temos que aceitar a nossa história, é o que você falou, como se a gente tivesse plugado na tomada e aquela energia é a energia, a corrente elétrica que está vindo para mim é aquela, eu não consigo mudar. E tem gente que fica lutando contra isso a vida inteira, né? As pessoas mudam, Cilia, quando elas veem um efeito. Por quê? Quem briga, quem resiste ao pai e à mãe, fibromialgia. Primeiro, eu não concordo com a minha mamãe do jeito que ela é. Toda pessoa com fibromialgia, geralmente, nada é regra, né? Eu tenho resistência à vida. Eu não suporto essa mãe do jeito que ela é. Eu fico resistente à mãe. Homem ou mulher com fibromialgia. Né? Eu resisto a isso. Eu não aceito a vida como ela é. E a vida está se lixando porque você quer dela. A vida acontece independente do que você queira. Você queria estar vivendo a Covid? Não, e tá. Eu não vou pegar a Covid. Como não vai? Você não sabe. Entendeu? Então, você repete esses padrões. Então, você reclama dos seus pais. E como eu faço, então, para mudar? Como eu vou ver nos efeitos, Cássia? Por que é que eu trabalho, eu estudo, eu faço de tudo, mas eu não tenho dinheiro, eu não consigo um cargo bom, eu não consegui me casar, eu não consigo... Porque você está contra o seu pai e a sua mãe. Então, o pai nos leva para o mundo, é a profissão. E a mãe é que nos deu a vida, e a mãe é o que? É o dinheiro, é o relacionamento. Né? O dinheiro tem energia de fêmea, multiplica igual fêmea. Então, sem mamãe, brigada com a mãe, sem dinheiro, sem relacionamento. Sem papai,
sem profissão. Eu falo que assim que chega no consultório, eu bato o olho no homem e eu sei se tem um homem atrás dele ou não. Se ele respeita o pai dele ou não. Os homens que admiram os pais, mesmo o pai super simples, mas admira, eles têm uma força profissional. Eles se tornam profissionais. Quando você vê aquelas pessoas que ficam mudando de profissão toda hora, se estabelece e reclama que ganha pouco, eu não sei o que quer, o que precisa? Abaixar a cabeça para o papai e para a mamãe. É só isso que precisa. Então, os efeitos de não aceitar o pai e a mãe como eles são drásticos, né? Então, quando a criança, desde pequena, aceita o que lhe é dado, ela cresce, tanto nos estudos, quanto ela vai crescer como uma profissional nos relacionamentos. Então, o que acontece? Quando os filhos se queixam que eles deveriam ter recebido mais atenção, eu deveria ter recebido mais carinho, meu irmão teve mais do que eu, aquele filho que é insatisfeito, que ele reclama de tudo, ele também tem essa mesma exigência com os amigos, ele fica chato com os amigos, ele reclama de tudo. Né? Ele, em vez de tomar dos pais o que os pais deram, ele reclama dos pais. Então, ele vai minguando. Né? Quanto mais você reclamar dos seus pais, com menos você vai ficar. E, gente, a constelação, eu fiz a constelação, uma mágica. Eu fui lá, mudou tudo. A constelação não sou eu, não. Você que muda aí dentro de você. Não adianta nada você ver uma constelação que você precisa de aceitar seu pai, baixar a cabeça para sua mãe, ou às vezes está emaranhado com alguma parceira do pai, algum parceiro da mãe, como a gente chama de emaranhado, está com algum vínculo. E eu não aceito, eu não abaixo a cabeça, eu ridicularizo a minha mãe, ou eu estou fora de tamanho quando eu começo a me meter na vida do papai e da mamãe. Outro dia eu falei que numa live que eu atendi uma pessoa esses dias, como que um menino de 13 anos pode mandar um pai separar de uma mãe e exigir a mãe isso? Eu perguntei, o pai do menino é bom? O pai do menino é bom, trabalha, entendeu? Porque, no mínimo, esse pai é o que dá limite dentro de casa e a mãe é que passa a mão na cabeça. Sim, eu ia perguntar isso. Aí, geralmente, quando acontece isso, é alguma coisa assim. Talvez a mãe também fica do lado do filho. Porque eu já vi muitos casais também que é assim. Ao invés deles estarem unidos, muitas vezes é mais fácil eles se posicionarem do lado de um pai ou de uma mãe para conseguir o que quer. E o pai, talvez, e a mãe não percebem isso. E a gente, como pai, eu vou te falar como mãe, eu sei que é difícil, porque às vezes nós somos manipulados pelos nossos filhos, né? Assim, exatamente. A gente tem que prestar atenção, porque quando a gente percebe, eles são inteligentes, eles percebem as coisas, eles veem o que está acontecendo. E aí o pai e a mãe precisam estar unidos. E aí, às vezes, também tem essa questão do casamento não estar bom, e aí o filho entra no meio. Você acredita nisso também? Não, isso eu não só acredito, como eu posso constatar. Quando marido e mulher não têm os valores, aqui na nossa casa essas regras funcionam assim. Sim. Então, quando o marido diz uma coisa, a esposa diz outra, vocês dividem o filho. Assim como quando o marido fala mal da mãe ou da família da mãe, ou vice-versa, o filho fica partido, porque o filho é 50% de cada um. Se o papai fala mal, muito mal da mamãe ou da família dela, 50% de mim é podre. Se a mamãe fala muito mal da vovó, mãe do papai, da família do papai, 50% de mim é podre. E aí a criança cresce fraca, ela cresce sem força para a vida. E aí é esse filho que começa a jogar. Então, esse filho que reclama dos pais, não aceita o que os pais dão desde criança, que faz reivindicações, que faz exigência, que deu atenção para o outro que não deu, ele vai brigar com o chefe, ele vai reclamar do chefe. Ele não vai gostar do chefe dele, ele vai projetar dos outros a mesma atitude, ele reclama a vida inteira. Então, quando os filhos exigem excesso dos pais, esses pais fecham o coração para os filhos. Eles não têm mais um progenitor, né? Porque os filhos é que mandam. Então, nem os pais não podem dar mais nada para eles, né? E nem eles têm mais nada a dar para os pais. E aí interrompe o fluxo do amor. Naturalmente isso é interrompido. Porque a partir do momento que eu nasci, esses são meus pais. Ah, mas eu sou filho adotado. Você é filho adotado, tudo bem, mas seus pais são seus pais biológicos.
E aqueles filhos que reclamam assim, ah, você deu mais para ele do que para mim. Ah, vocês não me deram a coisa certa. Ah, o que vocês me deram não foi suficiente. Ah, por que vocês não deram primeiro para mim? Né? Então, o que pode perceber dos pais quando os pais sentem dessa maneira? Né? Quando o filho é assim, o pai fecha esse coração. Mas muitas vezes também, a gente vê atualmente, eu vejo isso muito no consultório, de pais que põem os filhos no lugar deles. Os filhos é que sustentam o pai e a mãe não dá conta de fazer isso. Então, está invertida a ordem. Quem veio primeiro, é o pai e a mãe. E essa ordem serve para todos os filhos, o primeiro filho, o segundo filho. Até quando são gêmeos, a gente pergunta quem nasceu primeiro. Então, se você tem 4 filhos e tem gêmeos, primeiro, segundo, dos gêmeos, qual nasceu primeiro? Então, ele é mais velho do que o que nasceu. Às vezes, ele é mais velho um segundo, mas é mais velho. Essa ordem, e aí, né, você tem que respeitar essa ordem, então. Existe uma ordem da família e essa ordem tem que ser respeitada, e os filhos mais novos e mais velhos têm que entender que existe uma hierarquia ali também. Mas isso, quem vai fazer os filhos entenderem isso somos nós pais. Precisamos de colocar ordem em casa. Porque quando os pais eles não conversam, e quando um fala e o outro desautoriza, os filhos começam a fazer o jogo, eles ficam partidos. Né? Principalmente quando há separações, que vai ter uma live com a doutora Célia Arruda falando só sobre isso, né? Como os filhos ficam diante de uma separação, né? Porque o que acontece? Se o papai fala muito mal da mamãe, a mamãe fala mal do papai, eu começo a jogar, porque se eu ficar do lado da mamãe, eu fico de consciência pesada com o papai, e para a criança isso é insuportável. Se eu fico do lado do papai, eu fico de consciência pesada com a mamãe. Então, eu não sei para que lado eu vou. É quando a criança começa a mentir, quando a criança começa com os distúrbios no colégio, TDAH, tem distúrbio de atenção, ele é hiperativo. Não, quando acontece isso, trazem para mim, você pode olhar que ela tem uma questão em casa, ela tem uma família fora de ordem. Ela tem uma família fora de ordem. E tira a criança totalmente de ordem. Ela começa a apresentar dificuldades no aprendizado, ela começa a dificultar aprendizado com os amigos, com os professores. O que ela fez com os pais de exigência, ela vai fazer com o professor, vai ficar chata com os alunos. Ela começa, por quê? Essas crianças que são criadas assim, elas sentem um vazio enorme. Porque elas ficam nada vazias. Vai suprir. Você concorda que, por mais que todo mundo tente dar tudo, eu já vivenciei, conheço pessoas assim, e assim, é difícil porque é esgotante você estar do lado de uma pessoa dessa, porque tudo que você dá é pouco para a pessoa. Porque eles se tornam insatisfeitos. Eles são insatisfeitos. E esses filhos geralmente não se separam dos pais. Eles fazem 40 anos na casa dos pais. Ou se eles casam, os pais que sustentam, moram na casa dos pais, ou com a esposa e com os filhos. Então, os pais continuam sustentando eles. Então, assim, embora estejam ligados a eles, eles não têm mais progenitores, não têm mais pai. São os filhos que tardam a sair da casa dos pais e vivem a custas deles, né? E quando adultos, eles também não são gratos, porque eles estão fora da ordem, não foi dada medida para eles. Agora, isso cabe a nós pais, porque se um filho cresce sem medida, de gastos, medida da hora da refeição, é ordem. É igual a nossa bandeira, ordem e progresso. Onde não tem ordem, não tem progresso. É a pandemia. Se não tem ordem numa cidade, vai embora. Sim. Não tem o progresso da saúde. O progresso não tem uma data, né? Vira uma confusão, porque não existe, você não sabe a quem respeitar também. Não sabe. E aí você não sabe que voz de comando que você tem que ouvir. Porque... Então, numa casa, a voz de comando tem que ser dos dois. Então, os dois têm que entrar em acordo, igual tem os valores da empresa. Aqui em casa, os valores são esses. Sim. Os nossos valores, na nossa casa, se levanta, faz isso, a refeição é assim, usa o celular tal hora, na hora do almoço não escuta a televisão. O pai e a mãe têm que entrar num acordo. E não assim. E aí tem uma coisa que eu queria te perguntar. Quando
Hoje em dia, na sociedade, a gente está vendo muitos, mas muitos casos de famílias fora de ordem, por vários aspectos. Totalmente. Né, assim, eu vejo que... E é uma falta de percepção dos pais. Eu vejo que os pais não fazem de consciência... eles não estão ali fazendo, nossa, de caso pensado. É Não, espera aí. inconsciente, né? Não é uma falta de percepção dos pais, não, Lia. Os filhos que são assim, porque eu queixei dos meus pais, como eles queixaram dos pais dele, todos os pais que criam os filhos assim sem ordem, porque eles têm uma queixa dos pais dele. Eu não gostei do jeito que o papai fez comigo, eu vou fazer diferente com meu filho. Eu não gostei do jeito que a mamãe fez comigo, eu vou fazer diferente com meu filho. Então eu costumo dizer assim, se seu filho tivesse, se você fizesse isso que seu filho faz para você, se você fizesse isso com seu pai, o que seu pai faria com você? Eu sei o que meu pai e minha mãe faria comigo. Então faça isso com o seu filho que vai dar certo. O seu filho vai se tornar um homem ou uma mulher como você. Mas toda família que acontece isso é porque o pai, ou os dois, o pai ou a mãe, tem uma queixa implícita dos pais. Então, quando eles fazem isso com os filhos se tornam mendigos da vida. Eles viveram de migalhas. Porque eles viveram das exigências do pai, eles não foram fazer o deles. Eu tenho um exemplo que eu gosto de contar, que eu atendi uma senhora com 2 filhos homens, um de 50, outro de 55, e ela tinha uma queixa assim, meu filho de 50 anos, ele tem 3 filhos, homens, ele está sendo um exemplo péssimo, porque eu tenho uma franquia de tal coisa aí, e ele entra na minha loja de franquia, Cássia, ele fica lá, e aí ele não sai lá de dentro, ele implica com os meus funcionários, ele não trabalha, a mulher dele passa uma necessidade financeira, os filhos não têm roupa, aí eu tenho que sair com os meninos, comprar roupa para os meninos, e como ele fica lá o dia inteiro, chega no final do dia, eu dou uns R$200 para ele, 300. Ela falou que a frase que fez diferença para ela foi essa. Eu falei assim, você acha que um homem de 50 anos tem que ganhar R$200 por dia? Seu filho é homem para ganhar R$200 por dia? Ou R$1.000? Isso não é salário para um homem de 50 anos, não. Você educou seu filho dando migalhas para ele. E é um filho que exigiu da mãe o tempo todo. E agora exigiu. Eu fico aqui na sua loja e eu exijo. Eu exijo dinheirinho. Então, esse é um filho que vive de migalhas, mas você, mãe, fez com que ele vivesse de migalhas. Quando você dá para o seu filho essa mesada para ele sustentar, você está dizendo para ele que ele não tem competência para ganhar o próprio dinheiro dele. Você está chamando ele de seu fraco. Isso, você está inconsciente, assim, você está falando em outras palavras, assim, eu não acredito em você, né? Exatamente. Eu não acredito em você. Vê se um homem de 50 anos precisa de um trocado. Que foi o tempo. Eu dou um trocado para ele. Gente, um homem de 50 anos, pai de família, precisa de um trocado. Que dignidade que esse homem vai ter. Aí, né? quando vocês, pais, os filhos reivindicam que vocês fazem isso, vocês estão tirando a dignidade dos seus filhos, vocês estão tirando a força deles, né? E alguns filhos ficam decepcionados quando o pai... Que fique. Então, quando esses filhos tardam a sair de casa, não vivem de migalhas, suportam viver de migalhas. Né? O Hellinger dizia assim, um filho que até os 24 anos não saiu de casa, é preciso que você coloque ele para fora de casa. Para fora, Porque quando você coloca ele para fora de casa, você está dizendo para ele, eu acredito em você, eu acredito na sua força, eu sei que você tem competência para se sustentar, para ir morar bem, para fazer da sua vida uma vida de valor, uma vida próspera. Quando você fica com peninha, não, deixa ele aqui em casa, que ele está estudando para concurso, ele está não sei o quê, ele tá... Enquanto você faz isso, entendeu? Você está chamando ele de fraco. E depois ele fica com muita raiva. E nós, filhos, já temos uma birra com os pais, né? Por quê? Os pais nos deram a vida. Como que você paga a vida para os seus pais? Você não consegue pagar. Então você tem uma dívida. E todo devedor, né? Você sabe, todo devedor fica com raiva de você. Né? Se você me empresta dinheiro, eu não te pago, eu vou ficando com raiva de você, porque eu estou devedor, não quero ver a sua cara. Né? E aí, quando os filhos fazem isso e as mães ou os pais não dão um jeito de eles tomarem rumo, eles vão se sentindo cada vez mais fracos, eles vivem de migalhas, eles são mendigos.
E aí eles começam a exigir isso do pai, da mãe, dos amigos, do professor, do chefe. Sabe aquele que reclama de tudo quanto é chefe? Sim, sim. Eles vão Aí passando ele isso, eles coloca, vão aí ele coloca projetando a responsabilidade sempre a culpa é do outro. do Nunca outro, a fui eu. responsabilidade do A culpa é de fracasso, de alguém. nada dar certo. Sim. Então, quando nós Aí ele pais vira vítima fazemos da isso, situação, né? é porque eu tenho queixa dos meus pais. Eu falei assim lá atrás, eu nunca vou fazer com meus filhos o que meus pais fizeram comigo. Não vou fazer. Não vou fazer. Eu vou dar uma vida boa para eles, eu vou dar dinheiro, eu vou dar todo o conforto. E é mesmo pai, às vezes, dando conforto, eles vão embora e mexer com coisas perigosas. Eles vão embora, né? Então, assim, o efeito da vida dos filhos que se queixam muito, a gente já sabe qual é o fracasso. O doutor, e aí eu quero te fazer uma pergunta, porque assim, muitas vezes já conheço casos que os filhos saíram de casa, jovens, menos de 24 anos, mas dependentes financeiramente do pai. Então, na verdade, Isso não é ele sair só de casa. saiu, ele só saiu do endereço físico, né? Porque emocionalmente esse laço ainda existe, e a dependência, ela ainda existe. Então, na verdade, a pessoa está tendo só um. Aí ela tá tendo só eu acho que um bônus, né? Porque aí ela tem um lugar dela de fazer as coisas dela sem ter que prestar conta para ninguém, mas ao mesmo tempo ela é dependente do pai ainda. É um filho que está. Vamos fazer de conta. Eu faço de conta que eu já sou, né, um profissional e você faz de conta que seu filho é profissional. Mas você dá uma Isso. mesada todo mês Verdade. para o seu filho, você não deixa o que eu ensino em todas as aulas que eu estou fazendo. Seu filho tem que arcar com as consequências do que ele fez e do que ele não fez. Mas nós, pais atuais, nós não deixamos os filhos arcar com as consequências. Ele perdeu 2 lápis, eu dou um estojo maior ainda. Ele tomou pau, eu dou um iPad para Verdade. ele. Ele não passou de ano, ele está tão triste, ele está tão sentido, eu mando ele Dá uma para a viagem. Alemanha. Ou eu mando ele para a É. Austrália, eu dou uma viagem de presente para ele. Então, qual a consequência que esses filhos têm? Escolhe. Nenhuma! Ele tira nota baixa, Travou eu tenho aqui. pena, ele está tão triste porque tirou uma nota baixa, eu dou um celular Uhum. novo para ele. Eu troco o celular dele. Ou eu troco o carro dele, porque ele não passou no vestibular. Então, se atualmente, o que era errado antigamente é certo, o que era É. certo é errado. Mudou tudo. Né? Mudou E tudo. como é Então, que a gente pode, como é que você, assim, né? A gente, eu tento fazer, sempre levar mensagens para as pessoas estarem se transformando como ser humano. Se a gente tem, eu acho que a gente tem que estar sempre em aprendizado, a gente tem que estar sempre prestando atenção constante. nos sinais. Eu acho que a vida dá sinais para a gente. Então, é o que você falou, se um filho começa a ficar mais calado, ele não era calado, tem alguma coisa ali acontecendo. Quais são as dicas que você pode dar? Às vezes a pessoa não tem condições de procurar uma psicóloga, mas ela sabe que tem alguma coisa errada e ela não tem força para mudar. Às vezes a pessoa não tem força interior, ela precisa Quando tem, disso. quando tem alguma coisa errada, que você não tem força, quando o movimento da sua vida para, por exemplo, com seu filho, eu já sei aonde está o problema ali. Se o movimento parou, tem um desequilíbrio. E provavelmente o desequilíbrio pode estar com meu pai ou com minha mãe. Eu também tenho queixas da minha mãe e do meu pai. Como eu vou dar para o meu filho se eu não tenho? Se eu brigo, então a informação que eu dou para você e pensa assim, peraí, a quem reverenciar quando eu não estou dando conta de educar o meu filho? Aí eu vou conversando e a pessoa fala assim, eu era terrível com a minha mãe. De ordem é quando a menina fica pregada no papai, ela é filhinha do papai e o menino é o filhinho da mamãe. Então a mãe dá Eu para o já. filho no lugar do marido, o pai dá para a filha no lugar da esposa. Eles crescem Uhum. fora de ordem. Então é aquela menina que manda em todo mundo de casa. Ela não está disponível para um Não respeita a relacionamento. mãe nada. Eu já vi muitos casos assim também. E Não. aí, quando ela Então, a vira uma jovem informação que eu dou é. adulta, Hein? Eu não escutei sua pergunta, tá falhando. alguma coisa de jovem adulta. Eu falei, quando O ela que, se que você me torna uma falou de jovem jovem adulta, adulta? eu falei que aí quando essa mulher se torna, essa menina se torna uma jovem adulta, ela vira uma tirana, né? Ela acha que a Uhum. mãe ela é escrava dela, a mãe tem que obedecer o que ela Vira, fala, porque
enquanto os filhos não reconhecerem a grandeza dos pais, eles vão ser pequenos na vida. Quanto maior você vir os seus pais, quanto mais você respeitar os seus pais, né? Quanto mais você toma o seu tamanho de pequeno perante os seus pais, maior você fica para a vida. Quanto maior e quanto mais você peitar os seus pais, menor você fica para a vida, para o dinheiro, para a profissão e para o relacionamento. Essa é uma informação que eu acho assim, fantástica. Nossa, maravilhoso. Quanto mais eu cresço perante os meus pais, quanto mais eu peito os meus pais, menor eu fico para a vida, mais fraco eu fico. Eu perco a força para a vida. Quanto mais eu respeitar meus pais e abaixar a cabeça, ou quanto menor eu ficar para os meus pais, maior eu fico para a vida. E as pessoas acham que isso não acham que isso é respeito. Existe uma coisa muito séria hoje em dia. As pessoas perderam respeito para com os mais velhos. Na minha época, eu tinha que dar bênção, eu tinha que cumprimentar as pessoas. Eu chegava na casa da minha avó e estavam os meus tios, eu tinha que falar com todos eles antes de eu ir fazer qualquer outra coisa. O melhor lugar era para o vovô, era para a vovó. Hoje, o melhor lugar das crianças. As crianças não esperam mais nada. Não, e hoje você vê crianças chegando e nem te cumprimentam mais. Elas dão oi assim, como se a mãe já falou. E é um curso para a gente fazer essas crianças cumprimentarem. É uma geração que, por mais que você ensine em casa, parece que vai para o todo e aprende com os outros como não se deve fazer. Então, a informação que eu posso dar... Onde está a força da árvore, Lia? Só para as pessoas fazerem uma analogia. Está na raiz. O que acontece se eu corto a raiz dessa árvore? Ela morre. Não é? Então, se eu cortar a minha raiz, que é meu pai e minha mãe, se eu descaracterizar os meus pais e a minha rama, né, do meu pai e da minha mãe, eu perco força na vida. Então, eu vejo isso, uma constelação atrás da outra. Depressão, síndrome do pânico, né? Crianças com distúrbio, né? Em sala de aula, com hiperatividade. Você vai olhar, está tudo fora de ordem nessa família, totalmente fora de ordem. Então, assim, há várias pessoas, famílias passando problemas assim absurdos com filhos adultos dentro de casa. Nesse momento da pandemia, o que eu tenho recebido no consultório, de chegar a ponto da mãe que mora com a mãe, né? A mãe do rapaz mora com a avó. É a avó, a mãe e uma filha e um filho. E os filhos não respeitam, eles não usam máscara, eles saem, eles chegam, eles não respeitam. A mãe teve que alugar um apartamento com o dinheiro dela para colocar os filhos. Eles estão dando o maior problema no apartamento que eles estão. Ela tem que mandar comida, ela tem que mandar um de 30 e outro de 32. Então, assim, eles exigem. E aí você acha que isso é uma falta de força dessa mãe, de olhar e falar assim, não quero saber o que você pensa. As regras são essas. Independente se você vai me amar ou não, talvez é uma dependência. Ela tem uma queixa dos pais dela que faz com que ela não acredite na força dos filhos dela. Eu não virei, gente, não deu certo, meu filho também vai dar. Eu também. Porque nós temos essa força na nossa raiz. Né? Então, assim, eu queixei do meu pai e eu quero fazer diferente. Eu estou fazendo pior. Porque eu estou dando para esses meninos, assim, é uma permissividade fora do normal, né? E esses meninos se tornam como esses dois irresponsáveis, né? Querem arrancar tudo que a mãe tem, não respeitam a avó, né? Ainda falaram com a mãe, deixa ela aí, vem morar aqui com a gente para você cozinhar para a gente. Meu Deus! O que uma mãe dessa tem que fazer com um filho desse? É um homem, são dois homens. E eu pergunto, o que você está fazendo na sua casa até hoje? Não, e tem que passar, eles têm que entender e passar um aperto de uma necessidade para poder valorizar também, porque é tudo muito fácil também, né? A mãe que trabalha, a mãe que gera, a mãe que tem que cuidar de tudo, e essa pessoa não valoriza nada. No dia que ela tiver que trabalhar, ela vai entender quanto custa aquilo que a mãe está pagando, né? E tem a questão do lugar também, por exemplo. Se você não ocupa o seu lugar, você vai para o fracasso, você não tem sucesso. Eu tenho muitas famílias, não estou uma família de 4 filhos. O primeiro filho é o primeiro. E a gente vê o caçula querendo mandar em tudo. Esse caçula vai adoecer, ele vai ter síndrome do pânico, ele vai ter uma depressão, ele vai perder força. Porque ele não é o primeiro, ele é o caçula.
O caçula não exige nada, ele recebe e cala a boca. Entendi. Né? Então tem o primeiro, o segundo filho. Todas as vezes que os filhos também bagunçam a ordem, ou que um filho se acha no direito de tornar a mulher do papai ou esposo da mamãe, né? Escuta isso. Não, quem vai ao cinema com a senhora sou eu, não é ele, não. Meu Deus. Então, assim, o meu pai não sabe levar minha mãe ao cinema, meu pai não sabe distrair a minha mãe. Como filhas, acho que a minha mãe não sabe como lidar com o papai. É um absurdo como a mamãe faz com o papai. Eu falo sempre uma frase que eu acho que dá, assim, como você está pedindo uma informação, alguma coisa que contribui muito. Quando o filho está falando assim, do pai ou da mãe, a mamãe não trata o papai do jeito que é para tratar, ou o papai não trata a mamãe do jeito que é para tratar. Eu costumo falar para eles assim, você conhece o seu pai, você não conhece o homem da sua mãe. Verdade. Você conhece a sua mãe, você não conhece a mulher do seu pai, então não se meta. O seu pai te ama e a sua mãe te ama. O que há entre eles não é da sua conta. Por isso, não tem como uma criança mandar, uma criança de 13, 11 anos, mandar na separação dos pais outro. Escolher qual carro que a família vai comprar. Então, assim, essa falta de ordem estão criando, porque antigamente não tinha esse tanto de síndrome do pânico, depressão, porque a gente tinha uma ordem a seguir, a gente tinha uma ordem a cumprir. Os nossos pais não davam moleza para a gente, não. E eu fico pensando, exatamente assim, e eu já sou de outra geração que a sua, mas a minha geração ainda foi criada dessa forma. Quer dizer, não tinha opinião, não tinha opção, né? Quando eu falo muito para as pessoas, eu falo, a gente às vezes vê a vida das pessoas hoje, mas não sabe o que a gente passou. Então, assim, era o que tinha que comer, era arroz, feijão e carne, era arroz, feijão e carne. Não tinha essa história de, eu não gosto disso, ou eu não vou comer isso, ou passa fome. Hoje em dia, você tem que fazer 10 pratos para agradar todo mundo da casa, porque fulano não come, porque ciclano não come. Aqui em casa eu tento ser muito claro. Eu falo, olha, o que tem para comer é isso, tem que dar graças a Deus ainda, porque tem gente que está passando fome. É o que nós temos para hoje. Então, né? assim, se não te agrada, Isso que você está então falando você acontece trabalha, muito. Exatamente, trabalha, vai sair de casa cedo para você comer o que você quer, contratar a cozinheira que você quer, porque a gente não tem como agradar. E se a gente se permite nisso, as coisas vão criando, a gente vai criando monstros, né? E quando você se percebe, você já perdeu o controle daquilo, né? Não só nosso, mas nós vamos criar, como eu falei, né? Mendigos dentro de casa vivendo de migalhas. E viciados, eles vão para o álcool, eles vão para a droga, porque há um vazio dentro deles. Mas o vazio é porque eles nunca se sentiram úteis. Eles não são úteis, porque a mãe e o pai paparicou de todas as formas. Ou o pai dá dura e a mãe passa a mão por cima. Ou a mãe dá dura e tem um pai que passa a mão por cima. Então, se o marido e a mulher eles não estão unificados, ou seja, uma coisa que é importante também, não me importa qual a religião, né? Cada um segue a sua, mas o meu Deus aqui funciona assim. E toda live eu falo isso, se você não fizer o seu filho chorar, você vai chorar sobre ele. Isso é bíblico e é verdade. Nós estamos vendo todos os pais que paparicaram os filhos, que não aborreceram os filhos, vamos dizer assim, né? Estão hoje chorando sobre os filhos, estão presos, ou drogados, ou fazendo coisas que não devem. Então, ou estão dentro de casa, os pais implorando, se ele não levanta, ele acorda 1 hora, ele não estuda. Isso é falta de ordem. É ordem. Então, a sua família está com falta de ordem, você já deve estar se respondendo aí, né? Vocês já estão sabendo. E aonde está faltando a ordem? Minha com meus pais, do meu marido com os pais dele, ou entre nós dois. Porque se eu fui assim com meus pais, eu vou projetar isso no meu marido também. Eu vou exigir do meu marido que ele me trate como o meu pai. Ou eu vou exigir da minha esposa que ela me trate como a minha mãe. E aí a gente vai os filhos vão pegando esses padrões. É muito interessante quando eu vejo esses caras no consultório, eu não dou certo com o namorado. É o padrão que o pai e a mãe, é o padrão que ela viu dentro de casa, é o pai de uma ordem e a mãe da outra. É uma manipulação total. Medo de falar com ela e ela brigar comigo. Ponto de chegar a mãe e falar assim para mim,
cuidado que você é muito direta, cuidado que você fala com ela, porque ela fica brava com a filha. Meu Deus, E então eu para que ela cheguei tá para indo? a filha e falei, aqui funciona assim. É, Você vai dizer agora, você vem ou não vem, e a mãe dela assim comigo, ó, cuidado. Não tenho cuidado, eu estou vendo sua, você vindo ou não, você paga a sessão, entendeu? meu E Deus. funciona desse jeito. Tem consequência. É que eles não estão. Claro. E a menina, a mãe toda com medo, a menina virou para a mãe e falou assim: mãe, é assim que você devia ser, gostei dela, eu quero vir sim. O que eu Nossa. pus a menina? E a mãe assim Limite. comigo, ó, fazendo sinal atrás dela, com medo da menina. Que isso, gente? Mas se você for atrás da vida da mãe, ela tem problema com os pais. Sim. Doutor, teve uma pergunta, a gente já está com quase uma hora, não sei como é que está o seu horário, mas teve uma pergunta que eu achei interessante aqui nos comentários, eu tive que desativar porque a internet estava com a conexão ruim, mas que fala assim, muitas pessoas falando assim, mas quando os pais não querem que eu saia de casa. Como é que funciona isso? Por exemplo, a pessoa já está numa idade acima de 24 anos, com certeza, né? E aí os pais não deixam o filho sair. A pessoa tenta sair e o pai deve manipular. Ah, você não pode, vai me abandonar, vai me deixar sozinho. Essa pessoa não vai ter individualidade dela e cuidar da vida dela, né? Isso realmente acontece muito, mas a gente precisa de ver qual o contexto, né? Porque às vezes a pessoa fica justificando a vida inteira, meus pais não deixam sair, porque às vezes uma pessoa que quer sair com o pai, eu quero sair, mas eu quero um apartamento assim, eu quero uma mesada, e os pais falam, não. Se você quiser, é aqui. Mas tem realmente alguns pais que não deixam os filhos saírem. É um pai casado com a filha, como que eu vou fazer com essa filha que arruma tudo para mim? Ou o meu casamento está sustentado nos filhos aqui em casa. Se os Eu meus ia filhos saírem, o perguntar isso. casamento acaba. Meu casamento Entendeu? acaba. Eu já vi Então, o muitos que o casos assim filho também. precisa de fazer? Eu preciso suportar ver a dor dos meus pais, mas eu tenho que sair para eu romper essa barreira e para eu ir em frente. Os filhos Sim. precisam de deixar a casa dos pais para tomar um homem ou uma mulher em frente na vida, né? Tomar um parceiro, um companheiro em frente na vida, Sim. né? Então, você precisa deixar. E o que te impede de deixar? Você não suporta, mamãe, você vai sofrer, papai, mas agora o pai dela também não saiu de casa e a mãe não saiu para se casarem para uma casa? Vocês não fizeram isso? Eu preciso, eu filho, isso acontece mesmo. Eu filhos que não se casam de jeito nenhum, porque a mãe acha ruim de todas as namoradas. Então teve uma constelação assim que você precisa falar para o filho, olha para sua mãe e fala, eu vou ver a senhora sofrendo, eu vou suportar o seu sofrimento, mas eu sou um homem e agora eu vou fazer minha vida. E depois que passam um pouquinho, eles não ficam mais, a mãe não fica com raiva. Eles ficam felizes de ver, porque o que todo Claro, pai e a mãe quer? Não é ver o filho feliz? O que claro. tem maior sofrimento de uma mãe e de um pai do que ver um filho sofrendo? Com E quando a certeza. gente faz isso, eu estou fazendo isso no meu filho, ó, pegando a cabeça dele e afundando isso. Você é um ninguém, você é um nada, você não tem força para. Né? Quem quer ser pato doméstico e pato selvagem é aquele que alça voo, né? Voa alto. E pato doméstico é aquele que acaba no quintal, o dono vai lá e poda as asinhas dele, ele engorda e fica ali. O pato doméstico não, ele vai treinar as asas, né? Vai exercitar e vai alçar voo, vai para Vai outras soltar. paragens. Como eu vou para outras paragens, tenho minhas asas dentro de cozinha, nem cozinhar. Eu não tinha obrigação nenhuma dentro de casa, nada. Aqueles filhos que a casa não é deles. Eles não sabem de nada, tudo é na mão, tudo é pronto. Eles não vão em frente. É aquilo que eu falei, a informação é essa. Eles vão para o fracasso, eles vão para a doença. E aquele filho Sim. que está fora de ordem, ele quer carregar as dores da mãe, as dores do pai, o fracasso do pai. É preciso você romper. Eu falo que são filhos caroço de azeitona, morre esturricado. Porque caroço de azeitona não dá em nada, não brota. Verdade. Eu Não é chamo de semente, filho caroço de azeitona. não é semente nenhuma, né? Não vai para frente, não vai Não sim. vai.
A gente não, E para o seu a família filho nem vai florir, existir uma não... família seguinte. Exatamente. Bom, já tá. Doutora, Tem mais alguma pergunta? As pessoas querem... então, eu vou ativar os comentários de novo, porque estava falhando muito, mas acredito, deixa eu dar uma olhada, todo mundo só está agradecendo as perguntas, enfim, falando que foi muito... Eu acho que é um conteúdo maravilhoso, porque é algo que quase a gente não escuta isso muito, né? E nessa pandemia, para a gente terminar, eu queria te perguntar isso. Nessa pandemia, você falou lá no começo que as famílias que estão fora de ordem estão sofrendo muito. E você não acha também que mesmo as que estão em ordem, mas não tinham um relacionamento de fato, porque anteriormente da pandemia, eu via muitas pessoas assim, que encontravam dar beijo de boa noite. Então, assim, realmente não tinha uma convivência. E agora você está convivendo com a sua família. Queira ou não queira, goste ou não goste. Mesmo as que tinham uma ordem, vamos dizer assim, estão entrando fora de ordem porque nós temos que conviver no mesmo espaço. Os filhos vão sair mais para aula, a mãe para trabalhar, o pai e outro. E todo mundo acha que alguém é obrigado a fazer almoço, alguém é obrigado a lavar o banheiro, mas um empurra para o outro. O que vai funcionar? Eu falo com várias famílias que estão comigo. Vai funcionar, você bota rotina. Acordou, segunda-feira você lava o banheiro, você faz isso, você faz isso. Tal hora, todo mundo vai sentar para estudar. Acabou de sentar, você vai arrumar a cozinha, eu vou fazer almoço. Senta com seu marido, com, seja lá o companheiro, a companheira, com os filhos, e coloca, faz, né? Faz lá uma tabelinha. Regras, né? As regras, os valores, como vai... É um planner, né? De segunda, terça, quarta, os horários. Se você colocar a ordem, funciona. Se eu não tivesse um plano de horário meu de atendimento, para aqui, para fora, para lá, que hora que eu vou dar live? Não sei que horas que eu marquei com ela, não sei. Tem que ter um plano, eu vou dar rotina, tais dias esse horário. E por então, mais que a gente esteja em casa, a gente precisa de rotina. Eu via isso aqui em casa com os meninos, eles tinham a hora de estudar, a hora de brincar, a hora da gente ficar junto no final do dia, porque senão a vida vira uma bagunça, e quando você olhava no relógio, no começo, que a gente estava achando assim... O dia passou e você não fez nada. Não fez nada, exatamente. Era meia-noite e você estava... Exatamente. Eu tenho uma rotina. O dia que, por exemplo, acontece, por exemplo, por um acaso eu perdi a hora, que eu não fiz, o meu dia fica todo atrapalhado. Eu também. Eu levanto, eu faço isso, e outra. Levanta, faz as coisas de casa, se arrume, toma troca de roupa. Sim. Do jeito que você toma seus pais, que é preciso você tomar os pais do jeito que eles são, você precisa tomar o dia do jeito que ele é. Ah, tá chovendo. Faz coisa de chuva, come bolinho de chuva, assiste um filme. Tá só, vai pra piscina, sai. Agora, tem pandemia, fica em casa. Tem pandemia, fica em casa. É a dificuldade. A gente está vendo de fato, né, a dificuldade das pessoas de seguir uma ordem. É o que você falou, assim, por que as pessoas têm, brasileiro principalmente, né? A gente mas vendo... também, mas brasileiro é muito interessante. Outro dia eu estava vendo um estudo, Lia, que nós brasileiros, nós não temos assim, o samba, é tudo assim, não tem, vem de lá, vem de cá, e ficou todo mundo bem assim. Quando começou a pandemia, eu fiz um vídeo sobre... esse é o vírus da obediência. A vida é obediência. Todas as vezes que você não obedece, você tem uma consequência. Só que essa geração, primeiro, não obedece os professores, não tem consequência nenhuma. Os professores é que são mandados embora. Eu fico chocada. Então, assim, o funcionário chegou atrasado, não tem consequência nenhuma, que você implora para ele voltar do jeito que está. Então, assim, qual a consequência se você não obedecer? Você está vendo qual é a consequência. Então, não precisa de ter um governante, não precisa de ter ordem de ninguém. Você já sabe qual é a ordem. Mesmo nós entrando na ordem, não quer dizer que eu não vá me contaminar com você. O vírus me passou a régua. Não tem cor, não tem raça, não tem idade, não tem o financeiro. Não tem. Não tem. Então, é obediência. E começa lá na raiz. Se eu não obedeço meus pais, não tenho. E outro, quando eu saio da ordem, faço uma coisa dando ordem aos meus pais, ou a minha mãe, ou meu pai, eu estou tirando a dignidade deles.
Nossa, muito forte isso, né? E Porque a eu gente tiro a não... dignidade deles. Quando eu começo a trabalhar, acho que eu tenho dinheiro, é uma postura. E vou lá, dou um carro para o meu pai, um carrão. E o meu pai fica com raiva de mim, não sei durante quanto tempo que eu tive um caso no consultório. Falei, porque você agrediu o seu pai. Né? Jogador de futebol começa a eu dou uma casa do meu pai. Você pode dar, mas você tem que ter uma postura para que você Até dê porque isso. senão o pai para... Eu acho que o sentimento fica parecendo de que eu não sou capaz de batalhar e conseguir aquilo. Eu preciso Ou ganhar de então alguém. você está dizendo para o seu pai, você sempre foi pouco para mim, olha o que eu estou te dando. Nossa, E é os verdade. pais de vocês, os nossos pais, não precisam de nada de nós. Para nosso governo, meu pai e minha mãe nasceram, brincaram, cresceram, estudaram, formaram, não formaram, casaram, fizeram 6 filhos, tudo sem mim. E por que eu acho, aos 13, 14 anos, que eu tenho que mandar deles, senão eles não vão saber Você sabe fazer? que eu Eles falo isso fizeram muito. isso tudo sem mim. Eu falo isso E muito outra, para a Ana Luísa. Às vezes eles querem me ajudar, eu vejo que é na ajuda. E aí, às vezes, é assim, não, mãe, deixa que eu faço. Eu falo, vem cá, isso é um papel meu de fazer, ou do seu pai. Até porque você nasceu agora, eu já fazia isso. Então, assim, se não é bom a gente também falar, não, deixa fazer, mas não é o papel daquela pessoa de fazer aquilo, né? você pode deixar até o seu filho fazer algumas coisas que tiver do tamanho dele. E eu vou junto com ele, né? Tipo, ele quer atravessar a rua. Minha primeira vez eu vou junto, eu vou ensinar até que ele esteja preparado para. É igual a criança quando começa a engatinhar, né? Eu estou do lado, de engatinhar ela vai andar. Então, Sim. eu respeitar. Então, mas esses filhos que os pais criam assim, eles vão crescer tirando. Olha que falta de dignidade de uma mãe, que o filho fica em casa, vive do salário dela, que ela não tem como Nossa. usar o dinheiro dela do jeito que ela trabalhou, ela aposentou o pai, e eles não têm Não pode direito. usufruir aquilo que ele, É. né, planejou a Então, vida e não consegue usufruir quando por são conta esses de... adolescentes rebeldes, e também tem mulheres da minha idade ou mais novas, né? Que como assim, não sei o que? Eu falei, minha filha, sua mãe fez tudo sem você. Com muito mais do que eles, nós fazemos muito menos. Com muito mais que nós recebemos dos nossos pais, nós tivemos muito mais do que eles. E Verdade. com muito mais, nós fazemos muito menos do que eles. E parece que quanto mais nós temos, quanto mais tecnologia a geração vem, quanto mais condições financeiras a pessoa tem, parece que ela faz... a gente vai fazendo menos mesmo, assim. Eu não sei o que Porque houve acontece. uma inversão de valores, Lia, que eu tô escrevendo sobre isso. Quanto mais eu tenho, menos eu sinto que eu sou. Mais depressão e mais síndrome do pânico. Quem é não precisa ter. Sim. E nem Quem mostrar é para não os outros precisa que tem. ter. Doutora, eu estava falando ontem, a Lulu estava me mostrando que ela gosta muito desse TikTok, virou uma febre esse TikTok, e ela já gosta disso há mais de 2 anos. Tem uma menina nesse TikTok que parece que virou assim uma celebridade em um ano, eu nem sei o nome da menina direito. Eu sei que ontem ela estava assistindo um vídeo e estavam falando sobre essa menina, que a menina virou um fenômeno em um ano, e ela tentou se suicidar essa semana. Aí eu até chamei a Ana Luísa e falei, Lulu, olha que coisa séria. Ela tem tudo que para a geração de vocês é o máximo. Ela tem fama, ela tem número de seguidores, ela tem sucesso, ela tem tudo que parece ser o que todo mundo quer. E por que será que ela estava infeliz ao ponto de